Fala, inovadores! Estamos mais uma vez aqui com ele, o podcast Papo de Corredor, aqui nos estúdios da Cordel Hub. E hoje, mais uma vez, uma edição especial do papo que a gente vai conversar sobre o mercado de food service, mais conhecido como podcast Assim Assado. Eu sou o Luiz, CEO e fundador do Chef Pro, um aplicativo para criar fichas técnicas de receitas completas, profissionais, de forma gratuita. Estamos democratizando a organização da gastronomia em mais de 45 países. E aqui do meu lado ele, o brabo, Caduzeira, vai. Sou o Cadu aqui da Viajar, né? Sou o CEO. E vamos conhecer aqui o nosso convidado, né? Estamos hoje com a presença ilustre aqui, né? Então, quer apresentar aí? Marcelo. Aí, Marcelo, fala um pouquinho sobre você, fala um pouco sobre seus empreendimentos. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? A gente já vê que o cara, ele tá além aí do ramo de food só, né? Ele tá também na tecnologia, então contei um pouquinho pra gente e pode até contar também um pouquinho o que a gente estava conversando. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Marcelo Pimentel. Primeiro agradecer vocês por estar aqui e dizer que eu me sinto muito bem, né, em ambientes como esse. Geralmente eu estou mais envolvido em ambientes de gastronomia, mas me sinto muito à vontade dentro do tecnologia, inovação, assim, de fato, como eu falei para vocês, a minha mentalidade é sempre de inovação, então sou sócio de uma empresa de tecnologia, né, voltada para o marketing, então me dou muito bem aqui, então deixe minha cadeirinha sempre aqui, tá certo? Agradeço o convite de vocês. E hoje nós somos o Pin Food Group, já fazemos isso há mais de acho que 14 anos, e tudo depois a gente vai falar disso, mas nasce uma brincadeira, uma coisa de varanda de casa dos pais, mas hoje a gente é formado aí pelo Barnes Burger, a gente tem agora, depois eu digo os números, assim, eu tenho que lembrar de cabeça, né? Assim, minha parte para número é ruim, minha parte para criação é fácil, para número é ruim. Temos o Barnes Burger, temos a Olis Burger, que as pessoas às vezes não sabem, mas Olis Burger é o nome de Olivia, o nome da minha filha mais nova, e aí quando eu fui montar, né, eu que faço as marcas, eu gosto, já fui sócio, né, de empresa de comunicação digital, então todas as comunicações, as imagens, banner, letreiro, fachada, neon, foi eu que fiz tudo e participei de tudo isso. E aí quando eu fui criar a Olis, eu tentei, minha filha mais velha chama Estela, né? E eu tentei fazer a Estela Burger, e puxa, a marca não fazia na mão nada, aí Olivia e Olis Burger, eu disse, poxa, deu certo, mas como é que diz para mais velha, né? E aí fui dizer para mais velha, ela disse, não, papai, tá bom, e eu disse, eu sou o próximo. Depois fizemos a Estela Pizza, então, hoje existe a Estela Pizza. Temos o Butchers 746, que era um projeto que ia ser Barnes Butchers, que era o açougue do Butchers, mas a gente entendeu que viraria um restaurante e poderia crescer muito como crescer, então virou só Butchers 746. E temos a Miner, que é uma empresa de marketing, né, de dados mesmo, de mineração. É um projeto bem bacana. Hoje a gente cuida de várias grandes empresas aqui em Fortaleza, então hoje nós somos esse grupo, né, composto por essas 5 marcas. Tem um projeto novo nascendo aí, se Deus quiser, a partir de fevereiro, março, tem marca nova chegando para o lado da gastronomia. Muito provavelmente, talvez no segundo semestre do ano que vem, tem mais uma outra marca de gastronomia chegando. Então, assim, a gente, se Deus quiser, não vai parar. A gente, de fato, é apaixonado por isso. E se vocês estiverem com a gente aqui, a gente tem que mudar esse Pin Food Group, né? Vira Pin Food, porque na verdade é food, né? Então pode virar um Pin Food /Tech, né? Tem muita coisa pra gente fazer aí. Food Tech, né? Então acho que nada mais que se encaixa melhor nessa nossa conversa, né? Que somos aqui 2 Food Techs. Pois é, e eu não sabia, assim, eu juro, assim, eu não sabia da existência, não sabia quem vocês eram, porque a gente acaba vivendo sempre nesse mundo, né? E você falou aí de ficha técnica, né? Cara, dor de todo mundo, né? Essa construção, essa manutenção da ficha técnica e o controle do CMV, porque a ficha técnica está errada e joga no sistema, o sistema muda a ficha técnica sozinho. Então, é uma dor que não tem fim, sabe assim? Essa daí, né? E aí, a tua eu não conheço ainda, né? Pronto, aí, olha que deselegante, né? Aqui a minha postura. Mas a gente, ao viajar, né, a gente é uma startup que basicamente democratiza o acesso à informação, principalmente daquelas pessoas que estão querendo buscar um local para sair e elas não sabem para onde vão. Então a gente tem um aplicativo onde a gente separa por tipos de rolê, tipo, quero ir para um curtir à noite, quero ir para um rolê romântico. E a gente traz todas aquelas informações necessárias para tu escolher o teu local para sair, né? A gente tem uma opção para os indecisos, que é a recomendação aleatória. Aí o pessoal fica passando tipo um TikTokzinho, escolhe no canto para sair até escolher seu canto. A gente tem um mapa apresentando todas as programações, as promoções que estão acontecendo na cidade, como se fosse um guia gigantesco de bolso. E a gente ainda facilita o acesso a essas experiências, trazendo produtos com descontos dos estabelecimentos, né? E a gente conecta hoje um influenciador ao teu restaurante
Porque hoje a maior dor do estabelecimento, quando ele vai vender cupons de desconto, por exemplo, é às vezes eu ter que pagar uma publicidade muito alta, ou às vezes não ter controle de quanto aquele influenciador vai trazer para o estabelecimento, né? Então a gente faz todo esse controle e para o influenciador a gente profissionaliza o serviço dele, né? Então a gente faz toda essa ponte e ainda traz um benefício ótimo aí para vocês, que é resolver a dor de para onde é que eu vou sair, vou sair daqui, vou para onde, o que é que eu vou fazer. Então, isso é só para o viajante? Isso é para o turista local. Tá. O cearense não tem acesso a isso? O cearense tem, é para o turista local. Então, a gente fala muito sobre o turismo local, né? Das pessoas daqui. O viajar, a ideia de você viajar dentro da sua própria cidade, né? Porque muitas coisas as pessoas pensam que não existe aqui. Você pensa em um restaurante gastronômico diferente, aí você vai lá, joga pra Gramado, pensa no Gaúcho e tudo mais, quanto você já falou aqui vários. E é muito verdade, porque assim, a gente às vezes pensa que não, mas assim, eu viajo 3 vezes por ano para São Paulo. Eu conheço muito mais São Paulo do que o Ceará. A nível cultural, a gente conhece zero aqui, né? Se for ver de cultura, né? Museu, ninguém sabe nenhum museu do Ceará que tem. Então, aí o viajante de fora conhece muito mais. Então, é muito bacana essa ideia de você conhecer tudo, né? Até é vergonhoso, às vezes a gente recebe um amigo de fora, mas, cara, onde é que eu vou? O cara leva Beach Park para o futuro e no máximo um mercado, né? Acabou, não temos que. A gente desconhece. Então, muito bacana, parabéns aí. É uma ideia do turismo que foi muito voltada para a experiência do nativo, né? Também quando a gente fala disso. Eu vejo que está muito forte hoje nas redes sociais esse negócio, turistar na minha cidade, pois né? Ninguém mais quer ir para uma outra cidade querendo conhecer sempre aquilo que é muito batido. Eles querem ter a experiência do cara que é nativo. Então a gente facilita esse acesso, a gente democratiza isso. E acaba solucionando a dor de muita gente. O pessoal gosta bastante do aplicativo. A gente já tá... E a gente não tá com vocês lá, né? O Barney está cadastrado, mas não ainda tem desconto, né? Ainda não tem. Eu posso apresentar depois aqui do podcast. Ainda, né? Depois vai jogar a proposta aí pra... Certíssimo. Mas também, puxando um pouco agora pro meu lado também, você falou a questão das fichas técnicas, controle de CMV e tal, eu imagino assim... A gente sabe a importância, né, do controle dos processos, então eu imagino numa rede grande, como a de vocês, então assim, a quantidade de processos, a complexidade do negócio. Então, sei lá, se tu puder falar um pouquinho aí mais dessa parte empreendedora, né, gestora, de controle de processos, como nasceu isso, se desde o início vocês já tinham processos bem definidos, se foi aprendendo com o tempo, se foi montando, né, enfim, quando foi abrir outra casa, foi melhorando e tal. Puder passar um pouco assim sobre essa questão de controle de processos, né? Na verdade, assim, é engraçado que o setor, pelo menos a qual eu conheço, né, o food que eu conheço, ele no Brasil ele ainda é muito embrionário. E aí Nordeste nem se fala. Você vê grandes redes, quando você entra, ela é completamente bagunçado ao extremo, né? Então, assim, por que eu tenho essa visão? A gente vem de um histórico que restaurante era empresa familiar, não era indústria, né? E nós somos uma microindústria. Você tem compra, transformação, aquisição. E aí cada vez eu vejo que as empresas estão buscando muito isso, mas ainda eu vejo que a gente tem um caminho muito grande para percorrer. Então, assim, você me pergunta se sempre foi assim, né? Eu ainda estou muito longe do que eu gostaria. Claro que muita gente olha para a gente, poxa, vocês são incríveis e tal, mas a minha comparação sempre é com os maiores. Assim, eu não... tem um amigo meu que fala da história do rei da merda, né? Então eu estou longe de querer ser o rei da merda. Mas qual a nossa ideia, cara? Assim, Marcelo, mas a gente é muito bom nisso, bom naquilo. Eu gosto de me comparar com Madeira, Outback, Bubu, assim, os indicadores que os caras têm. Então, assim, meu target é lá nesses processos, esses caras. Então, assim, a gente está num projeto dos últimos 2 anos pós-pandemia, redesenhando muita coisa, né? Todos os processos de ponta a ponta, formação de pessoas. Então o grupo tá trabalhando muito forte, trazendo pessoas para focar nisso, até junto com um pouco de tecnologia. A gente tem um BR bem legal hoje, mas nunca nasceu assim. Eu ainda digo que a gente está longe, eu quero focar muito nisso nos próximos 2 anos, mas nasceu sem querer, né, cara? Assim, eu fazia churrasco todo final de semana em casa, na casa do meu pai. E um amigo meu dizia assim uma vez, Marcelo, tu sabe fazer burger? Eu disse, não, mas pode vir sexta-feira que tem. Eu sempre acreditei, e ainda acredito mais ainda nisso hoje, que Nosso Senhor fez todos com a mesma potência. Claro, tirando algumas ressalvas de algumas pessoas que, infelizmente, vieram com uma condição diferente, mas todos nós que viemos com mentalidade, 2 braços, 2 pernas, eu acho que a gente tem o mesmo potencial, a mesma capacidade. E eu nunca gostei de dizer que eu não tenho competência para fazer algo. Se eu não tenho é porque não desenvolvi ou preferi dizer que não teve. Fiz um hambúrguer na sexta-feira e todo mundo adorou. E aí na outra sexta-feira vamos fazer hambúrguer de novo, não é mais. E aí eu já fiz a carne. Na outra eu já fiz a maionese. Na outra eu já fiz o barbecue. E na quarta ou quinta vez eu fiz o que é o Barnesburg que você conhece hoje. Então
só de uma ideia de não desistir. Porque assim, a natureza da gente, a gente tem uma dificuldade muito grande com a vergonha, né? Se eu fizer, se eu disser que eu não sei, se eu disser que sei. Então, existem 2 botãozinhos aí que eu acho que a gente tem que tentar desligar durante uma jornada. Não vou dizer que a vida toda, mas durante uma jornada empreendedora, é o botãozinho do aplauso, né? Do elogio, porque tem muita gente que é movida ao elogio, e o botãozinho ali da vergonha, da crítica. Se você matar esses 2 botãozinhos, você segue, né? A história das 3 ranzinhas que jogaram no alto mar e só uma sobreviveu, né? Conhece essa história? Não, essa não. 3 ranzinhas jogaram no alto mar e 3 dias depois só uma rã sobreviveu. Sabe por que ela sobreviveu? Porque ela era surda. A outra, nós vamos morrer. A outra, nós vamos morrer. Ela não queria nem saber, só nadar, né? Só nadar. Não sei o que está acontecendo. Então a gente às vezes precisa. Então nasceu nessa história, na varanda de casa, com meus pais e fazendo, e aí fui aprimorando. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um hambúrguer de verdade, cheguei para o açougueiro, comprei uma picanha inteira, disse, moe a picanha. O açougueiro pensou assim, cara, se esse cara tá moendo picanha, o que esse cara come no bife, né? Porque... E aí fiz a picanha, fiz o hambúrguer e tal. E aí surgiu a ideia de montar uma hamburgueria, né? E aí eu passei 2 anos testando, fazendo isso em casa com os amigos. Quase todo final de semana eu fazia hambúrguer na minha casa, meu tio, dos amigos. E aí eu disse, vamos montar um negócio. Só que antes disso eu tinha tido uns 20 negócios. Eu sempre fui empreendedor, desde 6 anos de idade. Pra você ter ideia, eu vi quando eu cheguei aqui que o pessoal da Fruitbiz está aqui, né? Eu fui sócio do dono da Fruitbiz, comecei minha história com sorvete. Eu sei mais sobre sorvete do que... E dei errado no sorvete, mas sei mais sobre sorvete do que o resto. E se Deus quiser, no que vem, iremos voltar com um projeto bem legal aí de sorvete. Mas o que eu quero dizer com isso, assim, eu conheci a história, né? Trabalhei dentro de sorveteria. E sem querer fui pro hambúrguer, né? Com uma possibilidade dessa. Pra você ter ideia, eu fui vendedor de picolé pardal quando não tinha nem embalagem, era só na cor. Né? Minha família teve um parque aquático chamado Aquafresh, um parque aquático na Praia do Futuro, né? E eu, desde as minhas férias, com 10, 12 anos, eu trabalhava no parque já. Então a loja de pastel, de picolé era minha, a lojinha de pizza era minha, né? E é o primeiro show que o parque aquático fez de banda de pagode, foi eu que estruturei com os amigos meus para fazer. E disse, Marcelo, quanto é que a gente paga? Nada. Só dizer que a pizza é R$1, eu vendia mais pizza com publicidade. Então, a vida toda eu fui, né? Fui empresário de fronteira, fui vendedor de Herbalife, fui vendedor de cachorro, fui handler, cara que corre com cachorro em pista, fui vendedor de relógio, vendi purificador de água Europa. Então, assim, minha jornada empreendedora sempre foi muito, muito ousada. Fui distribuidor de cacau, foi quando eu entrei com sorvete, eu sozinho vendendo cacau de porta em porta. Eu vendia mais do que as 2 maiores franquias do Brasil aqui no Ceará vendendo cacau. Então, assim, eu sempre fui muito de acreditar, né? Eu acho que todos nós, como eu falei, temos a mesma potência. Eu acho que não existe nada que não é digno para que a gente possa fazer. Depois até posso compartilhar, acho que é legal, né? Eu tive a oportunidade de participar do Day One. Né? O Day One é um projeto da Endeavor, tipo o TEDx, e existe o Day One, que é o dia 1 do empresário, e o primeiro Day One do Nordeste, quem abriu foi eu, né? Então abri para Paulo Vieira, tinha dono da Pague Menos, Aritza Neto, outras personalidades que não vou lembrar agora do Day One, eu que abri o projeto. Depois eu posso compartilhar aqui um link da palestra para quem quiser entender um pouquinho mais. Então, nunca foi assim, né? E você me falou desse controle, né? Então, você nunca teve esse controle, nasceu sem querer, vamos montar uma hamburgueria, e aí eu venho desse empreendedorismo. Então, assim, o que é que eu sabia? Saber fazer hambúrguer. Então, fui para São Paulo, conheci muita coisa. E aí, o que eu aprendi em São Paulo? Cara, aprendi sobre layout, marca de mesa, marca de cadeira, marca de equipamento, porque eu não sabia nada disso. Então, eu ia para São Paulo para entender isso. E alguém dizia assim, poxa, Marcelo, mas e tu não quer saber a receita dele? Não, a receita dele que tem que saber sou eu. O seu que eu vou fazer, né? Quando você me vê num negócio do outro, mas sabe o que tu tá fazendo aí? O que não fazer. Quando eu entro dentro de um concorrente ou viajo, eu tento aprender muito o que não fazer, o que não é legal. A obrigação de fazer diferente é minha, até porque eu não gosto de fazer nada igual. Até foi engraçado, minha filha ontem perguntou, papai, o senhor copiou isso aqui? Eu disse, não, filho, papai nunca copiou nada. Talvez prova no colégio, mas tirando isso nunca. Então, assim, realmente eu gosto muito da parte de criar, né? Me sinto muito confortável. Então, a gente nasceu, o Barnes nasceu para ser uma hamburgueria ali, pequenininha, e, assim, eu nunca vi isso acontecer, né? Eu acho que o Barnes teve o payback dele em, acho que em 90 dias. Eu acho que não existe empresa, eu não conheço quem teve ali um payback pago em 90 dias. A gente nasceu para vender, acho que 40 mil por mês, há 14 anos atrás. Acho que primeiro a gente já vendeu 140 mil por mesa,
quadrada, assim, por metro quadrado, era gigante, eu não tinha nem sistema, era tudo na mão. Então faltava tudo, até água faltava, no restaurante de caixa d'água. Então os 3 primeiros meses foram uma loucura. Então, assim, não tinha sistema, não tinha ficha, não tinha nada, tinha muito braço trabalhando, meu pai dentro, minha mãe dentro, minha esposa e minhas primas ajudando. E o que eu vendia, o que dava para fazer de manhã, né? Então, nossos 3, 4 primeiros anos foi isso, assim. Não tinha quase nada de processo e de projeto. Eu tinha geladeira na casa da minha avó, freezer na casa da minha tia, na outra casa tinha, às vezes tinha que buscar água na casa do outro, porque foi uma coisa assim diferente. Sabe? Eu acho que fica aí 2 características muito importantes do empreendedor, né? Que é a primeira, a capacidade de aprendizado, né? A disponibilidade né? de aprender, né? Então é aquilo como você falou, não sei isso aqui, cara, vai lá e aprende. E a segunda que é ser desenrolado, né? Que é aquele negócio, vai lá e faz, e vai aprendendo, e vai, que eu acho que isso aí é fundamental, e esse exemplo aqui foi maravilhoso. Aqui eu vou na santa ignorância perguntar, porque você falou vou entrar lá e vou ver o que não fazer, né? Porque a inovação tem que ser sua. Cara, acho que foi no Barnes que eu fui, que tinha um hambúrguer com Doritos, não era? Dentro do Barnes, e eu fiquei, cara, quem é que faz isso, sabe? Tipo, quem é que cria um negócio desse? E por incrível que pareça, minha namorada amou. Tipo, não tinha em nenhum canto e, tipo, ela foi lá, pediu e, tipo, gostou. E eu fiquei, caraca, velho, tipo, como é que é uma coisa assim que... Quem é que vai juntar? Um hambúrguer e Doritos. E do nada surge um hambúrguer, assim. Eu queria saber se as inovações no cardápio, inovação até na forma como você apresenta a experiência, né? De ser um ambiente que, pelo menos do Barnes, que tem ali os rocks antigos, tem a ambientação antiga. Tudo isso foi uma coisa que a gente não via antes e que depois do Barnes a gente começou a ver se popularizar mais estabelecimentos assim, né? Estabelecimentos temáticos, por assim se dizer. Na verdade, assim, como eu falei, como eu não gosto de descobrir o que o outro faz, porque assim, é muito engraçado que quando você entra no negócio do outro e você diz tudo que tem que fazer, você vai fazer 90% igual, 80% igual, né? E aí, o seu processo criativo, ele morre, né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, mas a Stella Pizza, ela nasceu no meio da pandemia. E a Stella foi criada do dia 1 ao dia de lançamento, acho que foi 45 dias. Da ideia ao protótipo pronto, com marca, logomarca, com brand, com tudo pronto, nasceu. Do dia 1 do nascimento ao 30 dias, ela ganhou o maior case da história do iFood no Brasil. Então, assim, você está falando de 60 a 75 dias da inauguração, da ideia à inauguração, e tinha 980 pizzarias em Fortaleza quando a gente abriu. Como é que eu ganhei o maior do Brasil do iFood, né? A gente foi premiação dentro do iFood. Mas por conta de não conseguir ver, porque quando eu vejo o outro, eu vou fazer o que o outro fez. Então, assim, o máximo que eu vou chegar é no outro. Como é que eu posso chegar num canto diferente se eu quero ser o outro, né? Isso a gente vê com muita naturalidade. Mas por que isso aconteceu, né? O Barnes foi muito inovador, porque a gente, antes do Barnes, tinha lanchonetes em Fortaleza. E o Barnes quis ser a primeira hamburgueria, um restaurante de hambúrguer, que você ia pedir, você ia esperar 20 minutos para ser atendido, você teria cerveja, você teria a costelinha, ao molho barbecue, que a gente sempre conhecia através do Outback fora do Brasil, né? São Paulo tinha acabado de chegar. Então a gente quis trazer essa experiência, então já foi inovação nisso, em atendimento, um ambiente com garçom, um ambiente como de um restaurante convencional que venderia carne e outras coisas, a gente venderia hambúrguer. O hambúrguer era o nosso prato principal. E é exatamente isso, né? Quando você fala, poxa, por que o Doritos? Se eu rodasse vários cantos, nunca tinha ninguém colocado. Então, por que o Doritos? Existe uma história, né? E aí isso é estudo, que existem os sabores, né? Existem 4 grandes sabores predominantes que dominam o cérebro da gente. São os doces, os crocantes, os cítricos, e aí alguns falam do salgado e do azedo, existe o umami, que é um sabor diferente e tal. Quando você consegue conectar tudo isso num produto, você tem a possibilidade de um produto vencedor. Então, por que no mundo Doritos, Cheetos são dos produtos mais consumidos do mundo? Ele tem a crocância, ele tem o salgado, e você não para de consumir. Então, quando eu fui criando, cara, o que é que eu posso colocar dentro que eu trago? Como é que você coloca uma coisa crocante dentro do produto? Então, dentro dele cabia uma crocância. Então, tem uma questão de estudo, que quando você vai para a mente do outro e faz do outro, não tem estudo. Você só quer tirar o máximo de fotos possível, né? Foi até engraçado aqui, nos primeiros 2 anos do Barnes, pra você ter ideia, eu estava na rede social aqui rolando, eu fui curtir uma foto achando que era do Barnes, eu via um concorrente. Então, assim, o cara sentou no nosso negócio com arquiteto, engenheiro e disse, eu quero igual. E diferente, eu quero igual. E aí, quando você vai fazer igual, o máximo que você vai chegar é ser igual a mim, né? Então, eu não quero ser igual a ninguém. Eu quero aprender com muita gente, quero me espelhar em muita gente, mas nunca tive o sonho de ser ninguém, nunca tive o sonho de ter nada de ninguém, então quero poder caminhar e assim, acredito que aonde eu vou chegar foi a minha competência que me levou, entendeu?
Perfeito. Aqui no Viajar, né, a gente tem uma doutrina, né, que é só uma regrinha, que é proibir dizer não. Então, surgiu ideia, surgiu qualquer coisa, faz, não deu certo, beleza, a gente reestrutura, vê como é que faz. Mas não existe, não deu certo. Oi? Não existe, não deu certo. Aí, rapaz, às vezes a gente se depara com uma parede grande, mas ainda assim dá um aprendizado. Não, mas é um aprendizado. Por que eu te falo que não deu certo, né? Por exemplo, e aí o não deu certo, a mesma ideia de não existe ideia ruim. Vamos montar aqui uma hamburgueria com pescoço de frango. Não vai dar certo? Não, mas alguém vai dizer, cara, pescoço de frango, não vai dar para tirar a carne do pescoço de frango. Então, a base inicial, ela só se converteu, né? Por exemplo, eu tenho certeza que a Uber é um grande negócio hoje, mas como é que foi a ideia do Uber? 2 bêbados. Ei, macho, tu é doido, ninguém pode não pegar. Tu é doido, macho, vai pegar carona aqui com o outro. Aí minha mãe disse que ninguém pega carona, tu ainda vai comer bombom e beber água dos outros. Só que a ideia nasceu disso, não é que não deu certo, ele vai se ajustando e chegou. Então, o que é 2 ideias ruins é uma ideia média, 2 médias é uma boa, 2 boas é uma excelente, 2 excelentes é um unicórnio. Então, não é que não deu certo. Naquele momento, naquela época, com aquela energia, não, mas devagarinho, mas surgiu da ideia que não deu certo, né? Porque se tirar dado certo, não teria virado aquele negócio gigantesco. Então, acho que nem essa ideia de não dar certo não existe. Né? E eu queria saber, assim, como foi o trabalho de, tipo, surgir tanta ideia bacana na cabeça e ter que organizar isso e ter que realmente, porque quando tu fala do Barnes, quando tu fala do Ollis, é um projeto muito bem definido, né? Como é que tu modela esses negócios internamente? Tu falou que por trás das câmeras, né, que tem uma ideia aí, demora um pouquinho de tempo e já consegue ajustar tudo, né? Como é que é esse processo criativo que tu faz por trás? Na verdade, assim, o processo criativo, vou ser muito honesto, ele não há decisão, né? Assim, não sei como decidir ser criativo, né? Isso eu não sei. A vida toda eu fui muito, acredito que por conta de um TDAH bem desenvolvido, né? E nunca muito tratado, né? Descobri talvez há pouquíssimo tempo, uns 5, 6 anos, 8 anos atrás, o que era TDAH. Minha mãe me liga e diz, meu filho, descobri o que você tem. Eu não tenho nada não, mãe. Ela não, eu li aqui uma matéria, eu via, assim, não quero ficar dizendo hoje, todo mundo quer ter TDAH, né? Mas eu me sinto muito, quando eu leio qualquer coisa da área, eu sinto isso, né? E assim, na verdade, nunca foi uma escolha, né? Quando eu tive agência, a agência chegava para falar, aí eu, caramba, Marcelo, tá tudo pronto. Então, assim, para mim sempre foi muito fácil esse processo criativo. Agora, claro que curar tudo isso não é fácil, né? Então, isso precisa de fato, de um time. Nem tudo você consegue colocar a tempo, tem coisa que vai demorar 6 meses, 1 ano. Mas a gente nasceu com Barnes, graças a Deus. E aí, acho que um dos grandes problemas das empresas é a falta da venda, né? E isso nunca foi uma dor para a gente. Como eu falei, com 90 dias, o Barnes tinha mais dinheiro no caixa do que precisou para ele montar o negócio todo. E essa é uma dor que o empreendedor, né, e quase todos os negócios que a gente montou sempre foi um sucesso de setup. E isso ajuda qualquer outra coisa que vem por trás. Porque é muito fácil falar de inovação, tecnologia, quando você não tem caixa, quando você não tem condições de fazer. Você está pensando em como pagar a folha, né? Então, para a gente, sempre foi isso, assim. A gente também foi... Muita gente disse, poxa, mas vocês são copiados, sabe? Eu prefiro ser puxador. Certo? Eu prefiro puxar do que empurrar. Então, eu prefiro estar fazendo as pessoas vindo atrás, né? Você falou da história do burger lá com o Doritos. Uma vez eu estava em São Paulo, numa premiação que a gente ganhou, a gente ficou entre os 3 melhores burgers do Brasil, pela maior revista de gastronomia do Brasil. Eu estava depois desse evento, eu fui numa hamburgueria muito conceituada de São Paulo, e aí o cara falou, tudo bom, tu é do Ceará e tal. Aí o cara, o cearense é louco, né? Diz que foi. Um cara lá no Ceará montou um hambúrguer de pastel, o cara fez um hambúrguer de pastel, era pastel em cima, aquele cara é muito louco, eu disse, aquele cara sou eu. Aí disse, cara, não acredito que tu fez isso, a gente esculhambou. A gente já fez hambúrguer de pastel, a gente já fez hambúrguer de tapioca, que era tapioca em cima, tapioca embaixo. Então, como não existe assim um teto, a gente se sente muito confortável de poder brincar, então pra gente sempre foi muito tranquilo. Então assim, esse processo criativo ele nasce, como ele não tem barreira, porque às vezes você trabalha numa empresa, por exemplo, eu já trabalhei no M Dias. Às vezes o processo criativo do M Dias ele é um processo diferente, porque eu trabalho lá dentro, eu tenho criatividade, mas a criatividade lá dentro só consegue nascer em 2, 3 anos. São poucas empresas que têm um berço, uma sala de criatividade, né? Eu conheço algumas que têm sala que tem 12 pessoas, são pagas só para criar qualquer coisa que ninguém cria e jogar numa esteira, né? Então, como eu sou automaticamente o criador e sou meio que o tomador da decisão, existe uma velocidade, né? Nós temos uma empresa não é de tecnologia, mas de marketing. Sempre tivemos um time bom de marketing, sempre tivemos um time bom de gestão interna, né? Minha esposa sempre trabalhou comigo e ela é minha sócia, e assim, ela é uma parte mais racional, eu sou uma parte mais intelectual, assim, não intelectual, mas emocional, a parte mais racional, fica mais gestão. Então, pega as coisas, vamos curar, vamos ver quando dá para sair. Então, tem muita coisa que a gente queria, claro que hoje é um pouco mais difícil do que foi lá atrás,
mas esse processo de criação, assim, é tudo anotado e surgem as ideias e a gente tenta colocar no planejamento anual onde é que ele cabe, onde é que não cabe. Também um momento, porque às vezes você tem uma ideia de criar um produto ali que não vale a pena colocar agora, né? Um produto super inovador que você vai entrar para o mercado. Deixa a gente entrar primeiro, deixa a turma fazer o caminho, vocês chegam no segundo momento. Então, às vezes eu tenho que dar uma controladinha aí nas questões de criação de produto e criação de dentro dos negócios. Tu falou essa questão do resultado, né, da inauguração do Barneys, esse payback super rápido, que é um dado incrível, né? Assim, realmente você não vê isso normalmente. Teve alguma estratégia de marketing, se tu puder compartilhar? Teve alguma ação que vocês fizeram? Como é que foi essa experiência? Assim? Na verdade, eu não vou dizer que teve, porque a gente não tinha agência, a gente não tinha nada disso. E o que eu tinha era um Facebook, alguns amigos, e a gente começou a falar um pouquinho daquilo. Como eu passei 2 anos fazendo, muita gente já sabia, muitos amigos, né? Então, naquela época, a rede era muito forte, né? Alguém fazia um post no Facebook, muita gente já sabia. E eu acho que tinha uma sede muito grande do cearense por algo daquilo. Naquela época, se lançasse um pub de cerveja artesanal, isso funcionaria e tal. Então, hoje é muito mais difícil, porque a inovação ela tem um caminho ali, né? Que no começo tem muita coisa que é muito rápido, todo mundo quer no outro dia. Então, a gente foi a primeira disso. Como passamos 2 anos, quantas pessoas eu conectei, e quando eu ia na casa do amigo meu, esse amigo meu já falava para 20 amigos, cara, o Marcelo fez o melhor hambúrguer da minha vida, e ficava aquilo. E assim, a gente fala de uma casa que nasceu com 70 lugares, então manter todo dia 70, 80 cheio, naquela realidade, daquele tempo, com o nosso rol de amizade, não foi difícil, mas mesmo assim tivemos alguma coisa, né? Nos últimos 30 dias eu compartilhava com 50 amigos e pedi para os 50 amigos compartilhar com 50. Eu já tinha um compartilhamento de rede social. A gente fez, como na época eu vinha de sorveteria e montei a hamburgueria, eu fiz uns sorvetes profissionais dentro de uma fábrica de sorvete, que no caso é a Fruitibis, parceiro de vocês. E eu estive lá na fábrica, vamos fazer um sorvete assim. Viajei para São Paulo com o dono da Fruitibis para aprender sobre sorvete gelato italiano e a gente construiu sorvete. Então, a gente mandou para casa de vários clientes. Se você acha que o Barneys é apenas uma hamburgueria, enganou-se. Eu mandava um sorvete diferente, cara, poxa, que sorvete de pistache maravilhoso. Então, tiveram algumas pequenas coisas, essas ações. Fizemos ali na época um Facebook, não sei nem se tinha Instagram na época, acho que nem tinha 14 anos atrás. Fizemos um Facebook e abrimos, né? E a gente achou que a gente fez uma pré-inauguração, tipo uma terça-feira, e aí foi só família, amigo. Quando a gente abriu na quarta-feira, a casa lotou, ninguém entendeu. Quinta-feira a casa lotou, e eu dentro da cozinha, e eu abri a porta assim, vocês estão dando alguma coisa de graça para alguém? Não, eu sou Marcelo, estamos vendendo. E lotado, e a gente passou realmente os 3 primeiros anos, todos os dias, lotado de ponta a ponta. Tem dias de a gente botar 350 pessoas na fila de espera. E o cearense não era acostumado à fila de espera, quem ficaria em pé numa porta, né? Eu vi muita história, eu vi muita gente me chamar de assim, cara, eu tô aqui há 1h30, posso ficar até 3, se eu garantir que eu como esse burger. A gente sai da Maraponga, Messejana, cara, eu saí só para comer esse burger. E aí naquela época começou a estourar, não em rede social, porque não tinha, mas saíram todos os portais, todas as revistas, né? Milionários nos procuraram para franquear o negócio e tal. Então, assim, foi uma jornada, claro, financeira muito boa, mas também foi uma jornada de muito trabalho, de muita... Né, a gente não estava preparado, como eu falei, eu não tinha uma câmera frigorífica, não tinha câmera fria, eu não tinha equipamento. Para você ter ideia, eu tinha chapa normal e bancada de granito, e os granitos começou a se quebrar de madrugada, tinha que escorar com... Então, assim, nem uma cozinha industrial a gente tinha, né? Eu trouxe mais ou menos a cozinha do meu pai da casa e montei um negocinho, esteticamente era bonito, mas a gente não sabia o que ia acontecer, não estava preparado. Eu queria vender 40 burgers por dia, no primeiro dia a gente já passou de 150, entendeu? Então, todo dia acabava, tinha que dar dinheiro pro cara de volta, não, senhor, não tenho como lhe atender. Então, foi uma jornada muito, assim, muito punk que hoje a gente vê muito o contrário. O cara abre, tem 50 lugares e fica torcendo para dar os 50, né? Então, a gente ali, todo dia voltava gente. Engraçado que nos 3 primeiros anos, assim, eu lembro que teve 2 dias que a casa não lotou, assim, que foi 2 dias, assim, que não lotou de dar fila de espera. Uma foi a luta do Anderson Silva, quando ele perdeu, todo mundo estava em casa, ninguém foi assistir, e a outra foi a final da novela da Carminha contra o Pão, e aí era todo mundo tava... mas fora esses dois momentos, eu acho que os primeiros 3, 4 anos, todos os dias com fila de espera de mais de 300, minha esposa na porta, na fila de espera, meu pai no caixa, minha mãe na cozinha limpando o copo, eu na chapa, assim, foi... Os primeiros 2 anos, assim, foi loucura mesmo. Como foi lidar com... tá bombando, tá top lá, lotando casa e tal, chegar o período da pandemia, ter que fechar tudo, ter que se reinventar, ter que ir pro um modelo de que precisa continuar faturando, mas agora não tem como porque as pessoas não estão saindo, né? Na pandemia vocês estavam com quantas lojas já? Qual era o estágio, né? Na pandemia a gente estava com, vou contar, tá? A gente tinha Teresina,
tinha Aldeota, tinha Fábrica, que é um delivery, tinha Bairro de Fátima, tinha Loja Sul. Eu acho que a gente não tinha o Zeb, mas a gente tinha Iguatemi, Norte Shopping e Rio Mar. Então acho que eram uns 8 lojas, sério. E aí chegou a pandemia, do Norte Shopping tinha acabado de abrir, então essa nem seguiu. E aí Rio Mar e Iguatemi ainda ficaram tentando, os franqueados ali. E depois o Iguatemi fechou, o Rio Mar ainda ficou durante um tempo com o franqueado, porque depois o shopping começou a voltar e depois ainda segurou um tempo. E as nossas aí, todas as outras, Aldeota, Sul e Bairro de Fátima, né, e a unidade fábrica, que eu digo que é o delivery, a unidade de os deliveries, continuam funcionando, né? O mais difícil, assim, né, para a gente que é empresário, empreendedor, no caso para mim, foi cancelar os sonhos de algumas pessoas, né? Eu acho que a gente se reinventa e esse é o nosso papel. A gente acho que não pode vir para cá para pedir só bonança e alegria, e acho que a gente cresce nas dificuldades. Assim é a nossa história. A gente só anda porque a gente caiu quando era criança, a gente só anda de bicicleta porque quebrou um dente, então a gente não sabia. Então, só que a gente não quer passar por isso no dia a dia, né? A gente quer passar para uma vida sem dores. E existe uma frase que eu gosto muito de falar que é assim: todo mundo quer ser um vencedor, mas não quer vencedores, né? E um vencedor é quem vence dores, né? E ela foi uma dor muito grande para a gente, né? E para mim o mais difícil foi ligar para todos os colaboradores. Alguns colaboradores eu tinha que fazer rescisão online, né? Assim, foi muito difícil para mim e para minha esposa, porque nós fizemos todos. No dia que a gente soube que ia fechar, eu liguei para o gerente, ó, todo mundo 5 da tarde sentado, que eu vou falar com todos. E saí loja a loja, sentando, os caras chorando, e eu chorando do outro lado. Até engraçado, semana a gente fez 13 anos, e tem um vídeo do colaborador dizendo que ele nunca esqueceu desse dia. O seu Marcelo vinha para cá para falar, eu não consegui nem olhar para ele, estava de costas porque eu não conseguia escutar, mas a gente fez questão de falar com todos. Acabamos fazendo as rescisões aí das pessoas mais antigas, porque podia ser que chegasse um momento que a gente não conseguisse nem fazer rescisão. Então, poxa, tinha um cara que estava comigo há 8 anos, um cara com 2. Minha responsabilidade é igual, né? Mas não honrar com alguém de 8 anos era muito mais difícil. A gente acabou encerrando aí o contrato com essas pessoas e se juntamos todo mundo. Cara, essa loja não abre, todo mundo, metade do time aqui, metade do time na outra, vamos rodar delivery. E aí foi quando veio a ideia de pizza. E nos reinventamos e acho que saímos muito mais fortes, como não só a gente, como todo mundo que acabou ficando. Então, assim, foi difícil, mas entendo que fizemos o que teria que ser feito correto, né? A gente teve muito suporte, a gente tinha muita gente do nosso lado, né, que nos estruturaram, nos ajudaram a pensar, porque o grande lance é a ausência do pensamento, né? Eu acho que a inteligência emocional ela te dá uma capacidade de pensar e dizer assim, cara, o que fazer? Porque o cenário é igual para todo mundo. Só que tem gente que se apavora e aí a mente toma conta, então a gente foi muito sensato, assim, claro que todo mundo foi pego igual, mas é aquela coisa, tem que ser feito, né? Não é uma opção, né? Não é uma opção sair correndo e ir embora. E aí foi realmente assim, a maior dificuldade foi essa, assim, né? A gente também foi muito abençoado com os nossos fornecedores, a gente tem muita parceria com os fornecedores, a gente sempre teve uma relação muito boa com todos os fornecedores, então os fornecedores, cara, segura daí que eu seguro daqui, se não der, segura. E sempre com muita transparência, não teve essa história de, vou enganar, vamos dizer que isso. Todas as contas que foram criadas foram pagas. E mesmo assim, né, e é engraçado, eu, por natureza, sempre tive, assim, eu acho que nós não viemos para cá só para tirar, a gente veio para doar, né? Eu acho que a gente deveria vir para cá para um negócio chamado Mais Civil. Acho que todo mundo se amar Mais Civil, acho que essa terra seria diferente. E eu sempre gostei de ação social, né? O Barnes fez muita coisa. E no meio da pandemia a gente viu muita fome, como ninguém via na rua e tal. Só que a gente não pode ter uma análise individual de dizer, poxa, eu estou sem pagar conta, estou demitindo. Assim, acho que a gente tem uma tendência já na natureza de olhar muito para dentro, para cima. E na pandemia a gente resolveu também fazer uma ação, por mais que sem pagar todas as contas, né? Com endividamento alto. Mas o que estava difícil do que eu chamo de pagar a conta é diferente do que está difícil de alguém que chama de comer. Né? São duas coisas totalmente difíceis. Né? E o meu difícil não pode apagar o difícil do outro. E no meio da pandemia, conversei com a minha esposa, chamamos o time, todo mundo, cara, vamos fazer uma ação social. Cada hambúrguer vendido, 5 pães doados. E a gente doou acho que mais de 370 mil pães em Fortaleza. Era 15 mil pães por semana, chega nas comunidades. Né? E aí a sociedade abraçou. A gente teve vários artistas, não só nacionais, né? Lembro que eu liguei pro Lioto Matido, cara na Califórnia, disse, não, Marcelo, deixa que eu vou postar agora, e aí o Lioto entrou, muitos artistas locais, então a gente teve uma força da sociedade, não, cara, estamos juntos, o Barnes é uma marca conceituada e também para ajudar pessoas, então, você imaginar que a gente doou, acho que quase 370 mil pães numa jornada de pandemia, e até hoje eu vejo, né, um dia eu estava almoçando, um padre chegou e disse,
Sou dono do Barnes, sou. O senhor não sabe o quanto o senhor foi importante nas comunidades com a gente. Então, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de quando dói na gente, parece que a minha dor é maior do que a de todo mundo, né? Então, acho que foi importante para o nosso time, que nossos colaboradores iam dentro da comunidade, às vezes do Marcelo, que alegria, eu fico até arrepiado, que alegria poder fazer parte daquilo, de perceber que a nossa empresa, né, por mais que seja difícil, a gente tem uma responsabilidade. Então, acho que isso foi também uma coisa que nos ajudou a passar com isso com um propósito maior do que só o da sobrevivência do negócio, né? Mas eu acho que não só a sobrevivência do negócio, mas a sobrevivência do coração, da emoção, de fazer o que tem que ser feito todo dia, sabe? Então foi difícil, mas não nos foi nos prometido que seria fácil, né? Nunca ninguém disse. A gente crê que vai ser fácil porque a gente é mole, fraco no final das contas. Mas não existe nenhuma promessa que a jornada vai ser fácil. E se for fácil, a gente, no final das contas, seremos fracos, né? Até porque a comunidade que, querendo ou não, sustenta restaurantes, né? Todo mundo tem seus valores próprios, todo mundo tem seus pensamentos próprios, e quando você vê uma marca ali que está seguindo com seus valores, com suas ideias, você tende a querer, querendo ou não, muito se aproximar, né? E é muito engraçado ver que não é só uma ideia, uma teoria, é um fato, né? Acho que talvez tenha dado muito certo também porque vocês já tinham criado uma comunidade anteriormente, né? De pessoas assíduas que vão pro Barnes, que compram a ideia do Barnes, que curte todo o ambiente lá, curte a experiência, curte a comida, curte a inovação. Eu queria saber realmente como foi que começou essa comunidade da galera ser fã, quando eu era mais jovem, todo mundo, vamos comemorar aniversário, onde vai no Barnes, vamos comemorar o que vai no Barnes. O Barnes era muito forte quando eu era mais jovem e que eu ficava impressionado, cara. Tipo, eu conheci o Barnes por terceiros, eu não conheci por rede social, mas eu acredito que hoje vocês fazem um trabalho muito forte para ainda fortalecer essa comunidade, não fazem? É engraçado porque, assim, como o Barnes nasceu, né, numa época que a gente não tinha nada disso, e não era sobre produto, porque outras marcas, até antes da gente, fizeram hambúrgueres, né? Mas eles não criaram uma comunidade, não tinham ambiência para isso. E o Barnes pensou, né, é engraçado que eu tive um mentor que foi o dono do Shine Box, né, e hoje ele está acamado, tá, mas ele viu para cá uma vez, disse, cara, eu vejo vocês como um Outback brasileiro e tal. Então a gente sempre quis criar um negócio que não fosse uma coisa clusterizada, sabe? Hoje, todo negócio que a gente vê, ele atende muito bem a um público. E o que a gente via no Barnes, assim, eu sempre fui fã, na década de 60, 70, musicalmente falando, meu pai sempre foi uma referência para mim. E eu sempre tive um gosto musical, um pouco diferente. Então a gente quis fazer uma coisa atemporal, né? Não é aquela coisa que é 100% temática, mas uma energia legal, diferente, que o pai ia com o filho, o pai mostrava, filho, isso aqui é a música que a gente escutava, filho, isso aqui era o carro do papai. Então sempre teve a questão familiar, de a gente ter idosos apaixonados e as crianças apaixonadas. Tem cantos que eu não tenho coragem com a minha filha, porque aquele ambiente não conecta com ela, e eu não me sinto... E aí o Barnes sempre não teve... foi construído exatamente para isso, para não ter. Então, acho que isso já foi uma primeira questão. A segunda questão é que a gente foi pioneiro. Então, todo mundo criou uma conexão. Engraçado que, assim, eu vou contar aqui algumas histórias rápidas, mas eu já vi gente passar a noite, porque, como eu falei, os primeiros 2 anos do bar, a gente trabalhava muito, assim, quase que dormia na loja. Às vezes para deixar funcionário, tinha manutenção, porque a gente funcionava todo dia, então as obras aconteciam de madrugada. E eu via gente passar a noite mesmo, loja fechada, meia-noite, o cara passar dando tchau para a loja. Né? Eu vou contar algumas histórias muito rápidas, mas assim, eu tive mãe que chegou e me ligou e disse, Marcelo, eu tô com um problema, que foi, meu filho vai fazer 18 anos e quer uma Kombi igual a tua. O que é que eu faço? Eu ia dar um Golf pro menino, ele quer uma Kombi. Depois me deu o Golf, ele quer uma Kombi. Eu já vi marido me ligar e dizer, Marcelo, tô aqui no hospital, minha esposa vai ter filho amanhã e o médico acabou de dizer que a última refeição dela é que ela escolha livre. Ela quer um Barnes, manda aqui pro hospital. Assim, então, você imagina, a última escolha, né? Já teve pedido de casamento no Barnes e teve a festa de casamento. O cara disse, cara, a gente precisa casar no Barnes. O cara fechou a casa, entrou família, com noiva, padre, dentro do Barnes. Então, assim, quanto isso é importante? Então, quando você me pergunta, historicamente falando, qual era um dos meus sonhos? Fazer parte da história de vocês. Né? Tipo assim, de amanhã, tá toda a família sentada, vamos ver aqui como foi os 15 anos do João. Ora, foi no Barnes. E o 17? Ixi, pai, também foi no Barnes. E os 20? Foi aqui em casa, mas os caras pediram, foi Barnes. Então a gente poder fazer parte dessa história. Quando eu for contar a minha história, então hoje eu tenho jovens que foram filhos de pessoas que frequentam e hoje levam o filho para apresentar o filho. Filho aqui foi pela hamburgueria que o papai vinha com o vovô, e hoje tem 3 gerações ao mesmo tempo. Então a gente conseguiu perpetuar isso, né? Talvez, e aí eu volto a falar, não falo de produto, melhor produto, mas quando você vai fazer uma recorrência de marca local, com a hamburgueria que primeiro vem um nome na cabeça, talvez seja Barnes, né? Da família e tal. E tem um fato, vou contar aqui para vocês assim, não vou contar nome, mas que me chamou muita atenção. Uma vez eu fui fazer um evento, uma palestra,
e era uma palestra para o Paulo Vieira, para o time do Paulo, né, chamado Maestria, eu era um dos maestros, e a gente saiu, fui dirigindo um Fusca, e um cara foi comigo no carro, e ele começou a contar a história, disse, Marcelo, deixa eu te contar uma coisa, meu tio era fã do Barnes, eu disse, poxa, a gente errou, entregou um hambúrguer errado pro cara, o cara deixou de ser, eu disse, não, cara, ele morreu. Eu disse, foi, cara, e como era isso, assim, disse, cara, ele era apaixonado pelo Barnes, e de uma forma de você não acreditar. E quando ele foi desenganado pelo médico, o médico disse assim, talvez você tenha 2 dias, né, assim, você pode escolher o último lugar da sua vida para ir, que se me leva para o Barnes, com a minha família. Então, é muito forte para a gente isso, mas também isso mostra a gente que, e sendo muito honesto, a gente nunca fez somente por fazer. Sempre teve coisa atrelada. O Barnes é meu apelido de infância, né? Os negócios têm o nome da minha filha, então eu só faço aquilo que minha filha pode comer, porque tem muita gente que faz um negócio que o filho não tem coragem de dar pro filho, né? Então, Marcelo, como é que tu cria um negócio? Eu crio uma coisa que eu boto na boca da minha esposa, da minha filha, da minha mãe, da minha avó. Então, ainda é como sempre foi, ainda tem muito carinho envolvido nos processos. Eu participo de todas as criações do Barnes, Stella, Ollis, e 90% da criação do Butchers foi lá, desenvolvendo, provando 1 a 1, participando, conhecendo o fornecedor. Então, acho que isso é uma das coisas que ainda faz a gente, né, ter o sucesso, assim, de ser. E essa construção, né? A gente ficou muito amigo de cliente, os clientes acabaram se apaixonando, a gente tem muita gente antiga da primeira geração ainda. Então, acho que foi aquela marca que nasceu com Fortaleza abraçou e a gente fez parte de vários momentos. E eu acho que essas conexões, né, as ações sociais que fizemos, o primeiro ano do Barnes foi incrível. No primeiro ano a gente fez um negócio chamado Barnes Day, a gente deu 50% do faturamento para a instituição de caridade lá para o Torres de Melo. Segundo ano fizendo de novo, e aí tivemos vários apoiadores, várias empresas que patrocinaram. Eu acho que na época a gente deu mais de 20 reais para o Torres de Melo doado para os idosos. Então sempre foi uma marca que se preocupou um pouco, como a gente vê, difícil marcas do nosso setor de gastronomia fazer isso. A gente vê grandes grupos fazendo, porque tem obrigação de fazer, ganha dinheiro fazendo, porque existe leis que... Né, mas a gente sempre foi genuíno, né? Quem é que setor pequeno, né? E nós somos uma empresa pequena, fomos preocupados. Então, acho que o somatório de tudo isso, né? A forma como conduzimos rede social, a forma como conduzimos o cliente, o respeito que a gente construiu com os clientes, né? Soluções de problemas. E, como eu falei, né? Sobre a Mais Servir. Acho que sempre foi sobre isso. Os treinamentos que nossos funcionários recebem sobre cliente, sobre vida, eu acho que faz com que a gente tenha esse ecossistema bem construído e, se Deus quiser, fizemos 13 anos agora, se Deus quiser, vamos para mais 13 aí. E Luiz, posso contar uma história então, já que ele contou uma de história? Pode falar. Um dos meus dias de namorado foi no Barnes. Falando da Kombi, né? Cara, eles inventaram. Fizeram, que tal passar o dia dos namorados dentro da Kombi? E a gente tinha uma refeição dentro da Kombi e tal. Então isso foi muito legal. Foi uma coisa diferente, sabe? Que tipo assim... Ainda trouxe a ideia do romantismo, mas daquele romantismo antigo, então... Cara, eu acho que tinha luzinha pendurada, tinha as coisinhas, né? Cara, muito bonitinho. Dentro mesmo do... E é isso que pra gente motiva, porque, assim, ele vai contar pro filho, ele vai contar pro neto, então, assim, dentro da história dele, eu tenho um pedaço da história dele. Qual é a marca que... Assim, existem marcas que você passou por ela e nunca você vai lembrar. Então, sempre foi sobre isso, assim, a gente poder... participar com você de uma jornada e que um dia você vai contar isso para alguém, né? Não sei nem se você continua com essa namorada, mas... Estamos juntos, viu? Estamos juntos. Que permaneça, que Deus abençoe. Então, assim, se ficarem juntos, pode ser que um dia você conte pro filho, conte pro neto, quando você tiver o seu primeiro filho, deixa o papai te contar onde foi que a gente passou um dia dos namorados. Então, é isso que pra gente faz sentido, né? É poder estar junto com vocês numa história de vida, né? E não simplesmente ter passado pela história. Eu não lembro, né? Você perguntar o que você almoçou ontem. Ninguém talvez lembre que almoçou ontem, né? Mas eu lembro que ele lembra que há uns 6 anos atrás, ele estava, 4 anos atrás, 5 anos atrás, ele estava com a namorada dele no bar, né? Então é isso que nos motiva, sempre motivou. Cara, essa ideia de servir é tipo assim, a gente até quando tá falando sobre modelagem de negócio, né? A primeira coisa que a gente pensa é como é que eu vou solucionar a dor do meu cliente. Mas às vezes quando a gente tá no dia a dia do negócio, muita gente não se preocupa com realmente se importar em servir, em tá ajudando a pessoa realmente a resolver a dor, sabe? Tipo, tem muito restaurante que você vai, cara, que parece que o garçom tá sendo obrigado, tá tipo, ó, tô sendo obrigado aqui a lhe atender e tudo mais. E... se você colocar a sua dor em primeiro lugar, morreu, a jornada morre. Né? Então quando você pensa na dor do segundo e terceiro, e a solução da dor dele no final é a sua, né? Acho que você pegar qualquer grande história do mundo de empresariado, de empreendedorismo, ele sempre se viu muito mais, né? Você pega Steve Jobs, ele resolveu as dores de muita gente no planeta Terra. E automaticamente, quanto mais dor você resolve, mais vencedor você vai ser, né? Porque se eu só venço a minha, talvez eu
só, né, ganha ali um quarteirão, né? Mas quando eu venço a dor dos outros, né? Quantas dores ele resolveu, quanto emprego ele gerou, quantas pessoas não têm a vida transformada por conta de um celular e quantas empresas não foram criadas por conta de um celular, né? Talvez se existisse celular não fazia sentido ter. Se a gente não tivesse um smartphone, você não teria o Facebook, você não teria o Instagram, você não teria o mercado Waze. de aplicativos. Então, né? tudo isso criou assim, poxa, fizeram uma coisa, eu vou acelerar para estar dentro dessa coisa. No começo, todo mundo queria dentro do iPhone. Né? Então, eu queria ter um aplicativo para o iPhone. Então, a dor de um cara, olha que na verdade não foi uma dor dele, ele resolveu uma dor de um povo que hoje eu não consigo ver. Imagina, a sociedade hoje, iPhone não vai existir mais junto com os aplicativos. Você tem aí quanto de prejuízo você não tem, né? Então, eu acho que se a gente tiver a mente sempre focada no outro, e eu acho que Jesus traz isso, né? E sempre fala, grande parte da Bíblia é sempre 3, né? Nunca é 1. Né? Pai, Filho e Espírito Santo, tudo é 3. O pão é Pai nosso que está no céu, é nosso, é de 3. Então, se você for ver várias histórias sempre sobre coletivo. Ele até fala que quando eu tiver reunido 2 pessoas, eu estarei lá. Então, sempre a partir de 2 ou 3. Então, nunca é sobre você, nunca é eu sozinho. Né? Então, acho que se a gente tiver esse pensamento do coletivo, e a gente nasceu com o coletivo, acho que o ser humano ainda vai se descobrir muito. Né? É muito interessante isso, né? De, primeiro ponto, servir e de tentar impactar positivamente o máximo de pessoas possíveis, né? E como isso tem relação com o tamanho da empresa, a marca como fica, né? Assim, o posicionamento de marca. Eu acho interessante também essa questão que nada é por acaso, né? Nada é uma coincidência. Eu costumo falar muito aqui sobre os detalhes, né? Como é no detalhe que mora o diferencial do negócio. Mas você vê ali na história do Barnes também essa questão do princípio da família, né? Então, desde o nascimento, nasceu ali na família de vocês, dentro da casa do pai, depois sempre pensando também, né, nessa experiência para famílias, desde a decoração, do comentário do pai com o filho. Então, você vê quando algo nasce numa base sólida, né, prospera de forma mais não ia dizer mais fácil, né? Mas assim, prospera de uma forma mais fluida, talvez, sei lá. Não é uma empresa familiar, mas que nasceu na família, né? E que são vários pontos, né? Ele tocou sobre essa questão da família, então acho interessante pontuar isso, que é muito massa. Eu queria muito saber que você falou que provavelmente vão ter mais projetos futuros, né? Eu queria entender aí o que o Barnes está pensando de inovação. Não só o Barnes, mas o grupo em geral, né? Que você falou. Tem o Wallace, tem outras Poderia empresas. voltar só um pouquinho pegando esse gancho aí, que eu queria tentar, sei lá, traçar uma linha de tempo assim, né? Porque a gente estava falando... De como foi que surgiu cada um, né? Do primeiro, que aí você falou, né? Teve os 3 primeiros anos, só 2 dias, não teve fila de espera e tal. Quanto tempo foi para abrir o segundo? E se tu puder traçar uma linha assim... Eu sou muito ruim na linha do tempo, né? Como eu sou ruim em algumas outras coisas, só isso não, né? Várias coisas eu sou ruim, e acho que é muito legal a gente reconhecer o que é ruim, né? A gente tem uma dificuldade muito grande como humano de olhar e ver as suas falhas, né? Todo mundo, se você perguntar qual é o melhor filho do seu pai, sou eu. Quem é o melhor filho de Jesus Cristo? Sou eu. Quem é o melhor esposo? Sou eu. Quem é o melhor pai? Sou eu. Então, a gente não consegue ver essas mazelas e eu tenho cada vez mais pedido para que eu possa ver, que me seja visto, que eu consiga ver isso com uma lupa, né? Então, tem as questões temporais eu sou ruim, mas nasce o Barnes, a gente tem ali um tempo que eu não sei te dizer, talvez uns 3 anos talvez, e aí nasce o Barnes Ice Dream, que era o sorveteria do Barnes, que era do lado, a gente monta uma sorveteria, eu volto para fazer aquilo que eu fazia, comprei equipamento, montamos a sorveteria, meu irmão tocou comigo, a sorveteria foi um sucesso muito rápido ali, mas eu acredito que parte de um plano de negócio não funcionou. Na época, outra sorveteria local tinha um sucesso muito grande e a gente acabou não conseguindo. E eu tinha uma ideia, tipo assim, poxa, o Barnes já recebe todo dia 120 pessoas, 150 pessoas, 200 pessoas. 200 vão sair para comer. Na verdade, não foi uma matemática exata, porque que a gente entendeu depois? O cara sai da hamburgueria ou do restaurante, não tomou sobremesa, ele vai dar uma volta na beira-mar e para e toma um sorvete. O sorvete é meia hora depois, 40 minutos. Então, ele já sai, vai naquela volta, encosta aqui, vai tomar um sorvete. Então, eu não consegui converter aquilo. E aí depois a sorveteria fecha. E no fechar da sorveteria eu não queria, né, passar o ponto ali e surgiu a ideia de montar o Butchers. Aí nasce o Butchers 746, com meu sócio, o Carlão, que era um cara que morava em São Paulo. E outro ponto importante que eu acho que vale a pena frisar, o poder das conexões, sabe? De a gente se conectar com pessoas. Acho que todo dia a gente tem um mundo aberto de conexões. A gente não sabe quem é a próxima pessoa, né, que você vai conectar e o que essa pessoa vai ser, né? A esposa que você vai casar foi uma namorada. Pode ter sido a última, você não sabe. Então, eu acho que a gente tem que colocar intenção em todas as conexões. Então, eu fui para São Paulo comprar uma máquina de hambúrguer. De fazer hambúrguer, quando eu estava no processo do Barnes, né? De fazer hambúrguer manual, vamos comprar uma máquina. Essa máquina fazia 2.000 hambúrgueres por hora, uma máquina italiana. Eu só conhecia um cara que tinha no Brasil
a fábrica disse, cara, eu vou te levar para tu conhecer esses caras em São Paulo que tem. Ele me levou para uma fábrica e tinha um gerente de produção lá, que é meu sócio do Botes hoje, e ele me apresentou a máquina. Tu é do Ceará? Cara, quando tu for pro Ceará, me procura, a gente se conecta. O cara veio pro Ceará, foi pro Barnes, comeu um hambúrguer de graça, e tinha amizade. E aí, quando eu decidi montar alguma coisa de carne, eu liguei para ele, fala, Carlão, tudo bom? Queria montar um negócio de carne, me ajuda, tu tá no mercado de carne há 20 anos e tu tô no Ceará já. Eu vou montar junto aí, se conectei. Então, foi uma conexão de 5 anos atrás. Eu não tinha amizade, não tinha nada, mas existia uma conexão. Então, a gente, quantas vezes você cruza com pessoas, até no Uber e tal, e é uma conexão que você não sabe o que vai acontecer com aquilo. Então, eu nunca gostei de perder contato, de conexão. Então, acho que isso é um ponto importante. Nasce o Botes, a gente monta o Botes ali, eu e o Carlão, depois chega outro sócio que era o Lucas, e a gente montou esse projeto. Esse projeto sempre foi um projeto vencedor, mas uma casa muito pequena. Depois disso, nasce a ideia de montar a Olis Burger, que era uma hamburgueria que a gente estava vendo um movimento fora de hambúrgueres menores, Smash Burger, não tinha nada no Ceará ainda. Cara, vamos montar um Smash, um produto mais rápido, mais barato, um ticket mais simples. Montamos a Olis, né, com o nome da minha filha, e aí nasce a Olis, um sucesso, e eu costumo dizer que a Olis aí teve 2 ou 3 pandemias, porque montamos a Olis, nasce a pandemia, a gente teve primeiro uma obra na rua, que passou quase 6 meses sem poder andar, tivemos uma própria pandemia, e na época a Olis, a gente não começou trabalhando com iFood, a gente começou trabalhando com Rappi, a Rappi não funcionou bem, então foram 3 pandemias ali diferentes, mas foi um sucesso, e hoje a gente tem, acho que Olis em quase toda a Fortaleza, talvez Olis seja uma das nossas operações que tem o maior raio, né? Então, onde você for, Eusébio você vai ter, a Fátima você vai ter aquela região toda, então a Olis está crescendo muito focada nessa questão de delivery, ser rápido. E aí, depois da Olis, nasce a ideia da pizza, né? E essa história da ideia, né? A gente é bombardeado com milhões de coisas, mas a nossa ideia é não, é negar. Eu estava em casa um dia com a minha família, almoçando na pandemia, eu, minha esposa e as crianças, e a moça do iFood me liga para falar sobre uma ação. Marcelo, vamos fazer uma ação de burger, vai ter uma promoção do iFood, tá. Quando terminou a ação, ela disse assim, Marcelo, por que tu não montou uma hamburgueria? Burgueria não, por que tu não montou pizzaria? Tudo que tu faz é muito bom e tal. Eu disse, louca, sei lá, eu acho que se a pandemia, se eu pegar, eu vou morrer. Eu era bem gordinho, né? Pesava uns 40 quilos a mais. Eu disse, não, tá doido, eu me livro. Aí desliguei o telefone, aí terminei o almoço. Aí quando eu terminei o almoço, eu disse pra minha esposa, vou montar uma pizzaria. Aí eu saí da mesa, sentei na outra mesa e comecei. Estela, liguei pra uma agência, não, marca é essa, nome da minha filha, a marca é uma estrela. Marcelo, qual é o arquétipo? Me dá 2 horinhas que eu vou estudar, te digo já, liguei o arquétipo pra esse, o cara fez um desenho, corrige, matou. Como é que vai ser? Uma quadrada, uma redonda, e comecei 24 horas estudando e fazendo pizza. Peguei a fábrica, né, nosso ambiente do Barnes, não tinha nem forno, pra você ter ideia, né? Porque as pessoas elas têm uma dificuldade de barrar na primeira dificuldade. Então, eu não tinha nem grana para comprar um forno. Eu liguei para um cara e disse, irmão, é o seguinte, eu não tenho coragem de pedir para você testar o seu forno, não. Você vai pedir para testar minha pizza. Me empresta um forno, se der certo eu compro, senão eu devolvo. Eu disse, Marcelo, eu trabalho com você há 12 anos, sei do seu caráter, a gente já fez bons negócios. Semana que vem o forno está instalado. Se der certo, você me paga, se não. Então as pessoas têm dificuldade de bater em portas, impedir, né? Que é a história lá do botãozinho da vergonha, né? E do botãozinho do aplauso, né? E, então, assim, nessa jornada, várias pessoas, né? Um cara, quem que dá um forno para outro de 30 ou 40 mil, de instalar e dizer, ó, se funcionar. O cara tinha crença, o cara já sabia, cara, eu acredito nessa turma. Então, e engraçado que a Estela nasceu, que foi o último negócio nosso, né? No meio disso vem a Miner, porque a Miner foi uma agência nossa lá atrás, que depois virou um negócio, e aí eu tinha um amigo, né, que é o Gustavo, que me pediu uma vez para fazer uma ação social, a gente fez uma ação social com ele, daí a gente se conectou, e aí depois ele trabalhou comigo nessa agência, e depois ele saiu dessa agência e montou hoje o que a Miner me chamou para ser sócio, a gente se juntou e a Miner começou a trabalhar com o nosso projeto, e hoje tem vários grandes projetos, e nasceu a história da pizzaria. Então, assim, a Estela, quando nasceu, com 30 dias aberto, o iFood disse, cara, é o seguinte, ó, nunca no Brasil uma marca, do dia 1 ao dia 30, fez o volume de pedidos que vocês fizeram no Brasil. Marca nova, né? Porque se eu tivesse montado Barnes Pizza, podia ter sido. Domino's, quando chega no Ceará, talvez faça, mas uma marca do zero nunca tinha feito, né? Então, foi bem, bem diferente. É engraçado que eu acho que a Estela, com 60 dias, ou com 90 dias de delivery, ela já era maior do que o Barnes com 10 anos. Caramba. Então, assim... E só delivery? Só delivery. Hoje tem uma operação no Eusébio, que a gente atende de balcão. Existe um projeto para começar a abrir as lojas físicas, mas só delivery, né? Cara, eu fiquei curioso para saber se tem mais filho, para já acertar o nome dos outros estabelecimentos, próximos, né?
Se tiver, até brinquei, né? Semana eu falei em algum canto que se tiver novos negócios, teremos que ter novos filhos. Mas assim, já existe um projeto aí caminhando, que eu não posso falar com a gastronomia, que a gente vai entrar, mas tem um projeto novo que vai acontecer. E você me perguntou quais são os próximos passos do Barnes. A gente volta agora a crescer, a abrir novas operações. A gente tem um projeto de franquia muito bem estruturado e que parou por conta da pandemia, então a gente volta a estar aberto, né, de pessoas que queiram modelar. Hoje existe uma grande vantagem, porque a gente consegue fazer negócios híbridos, você consegue ter uma operação que é Stella e que também é Barnes ao mesmo tempo, e que por trás no iFood, no Delivery, ela vende óleos, então você tem 3 negócios num só, então você aumenta uma potência muito Isso grande. na mesma franquia. Na mesma franquia. E a gente também tem boites que dá para ter dentro do mesmo ambiente. Então, cara, eu quero montar um boites e um Barnes em Sobral, no Juazeiro, você consegue montar. Então, essa capilaridade de produtos traz uma potência muito grande para o cara não ter que ter 3 negócios separados. O cara consegue ter um negócio híbrido com 2. A gente viu muitas marcas do mundo fazer isso. Para você ter ideia, agora um negócio com um sucesso nosso enorme, lá no Barnes Sul, você tem um Barnes que vende burger e delivery. Só que do Barnes sai Olis. Então, a região que atende é aquele Barnes. E também dentro do Barnes sai Stella. E hoje, dentro do Barnes, você tem a Stella Store in Store. Você chega lá, tem a marca da Stella, tem um cardápiozinho. A loja do Barnes, mas você pode comprar Stella lá dentro para você comer com a sua família. Então, você juntou vários negócios dentro de um só, que não é diferente de onde a gente está, né? Que também é um hub de intenções, né? São várias intenções no mesmo local. E, assim, cada vez o cliente está mais seletivo para sair de casa, né? O delivery é muito forte. Então, quando ele chegar em casa, é bom, quando ele sai de casa, que ele tem mais opções, né? Então, hoje, foi um modelo que tem funcionado bastante e melhora a nível de gestão. O cara que quer ser um investidor vai ter uma gestão muito melhor, né? Não precisa ter vários pontos, vários negócios, né? Às vezes uma gerência única, um estoque único. Então, foi um projeto aí que tem dado super certo. É quase uma base de operação de tudo, né? Tu tem um estabelecimento ali que roda tudo, sai tudo dali. Cara, isso é uma grande oportunidade, viu? Principalmente para cidades, né? Assim, vamos supor, eu quero franquear isso para uma cidade hoje no interior que não tem tanto acesso a você esse chega tipo. No Juazeiro hoje montou uma operação que você tem 3 operações. Você quer chegar com 3 marcas no local e tudo muito bem estruturado, com contratos muito bem estruturados e tem boas negociações hoje. Esse é um outro grande diferencial nosso. Como a gente fez uma coisa muito bem trabalhada durante muito tempo, a gente tem boas negociações de taxas de cartões, taxa de iFood é diferente, fornecedores é bem diferente. Então, assim, eu costumo dizer que, matematicamente falando, hoje o negócio nosso em relação aos concorrentes do mercado, a gente é em torno de 4 a 5, 6% mais eficiente por conta dos contratos que a gente tem, sabe? Então, claro, isso é oriundo de muito trabalho. Eu até falei que foi engraçado que quando eu andava com o Robson Shiba, né, que é do Shine Box, uma vez ele viu para Fortaleza uma palestra, eu terminou a palestra, ele estava comigo no carro, a gente conversando, eu tinha, nessa época, 5 lojas, acho que ele já tinha 200 lojas. E ele disse, Shiba, taxa de cartão de crédito. Não, Marcelo, nossa, é muito boa, a minha é 1,6, né? Ele se atua, disse 1,5. Ele não acreditava que eu com 5 lojas eu tinha mais capacidade de ter um custo menor com taxa de adquirente do que ele, né? A gente até brincou, disse, como é que pode, o que é que você fez? Disse, não, Chico, tu tá palestrando, é só fazendo Shark Tank que eu tô trabalhando, né? Então, assim, essa histórico nosso de construções de relacionamento, de amizades, né? De parcerias bem construídas, isso também trouxe pra gente uma facilidade muito grande da manutenção, né? A gente honra muito os nossos parceiros, tem um relacionamento muito bom, nunca sobre preço, né? A gente já teve parceiros que são mais caros. É engraçado que uma vez chegou um fornecedor e disse, mas é engraçado que quando eu vou te oferecer queijo, quando eu vou pro mercado, o mercado diz assim, eu boto 3, ele prova os 3 e sempre escolhe o mais barato. Eu boto para ti sempre os 3, tu sempre escolhe o mais caro, né? Porque existe uma questão pra gente de prioridade de qualidade do que a gente faz. Então, acho que esses somatórios de micro decisões, né, é o que acaba, né, como você disse, assim, não é uma sorte, né? São os vários micro acasos ali no dia a dia de por acaso a gente fez isso, por acaso a gente fez aquilo. Né? Como eu falei assim, acho que a sorte ou o acaso ele vai bater na sua porta algumas vezes, mas ele não vai virar maçaneta, né? Então... Perfeito. E o detalhe, né? Tipo isso, é o queijo diferente, é o detalhe de outro ponto específico e tal. Então isso aí no todo, né? Faz uma baita diferença, assim. Essa parte da franquia funcionando nas 3 operações já tá rodando? Quem quiser uma franquia dessas já pode... Assim, a gente não está com isso modelado, essas operações estão começando a fazer, porque o iFood tem essa possibilidade de você ter lojas abertas, né? Ramificar, mas a gente não tem hoje, assim, loja nossa já faz isso, né? Mas hoje, como franqueado, não, né? Um dos nossos franqueados está agora indo para a primeira operação que tem um segundo negócio, então que ele é Barnes, ele vai ter ali Oli saindo dentro da operação. Isso deve começar a semana que vem. Depois disso, existe a possibilidade de a gente colocar, claro que
essas alterações operacionais locais são difíceis, porque você tem que mexer com processos operacionais e mexer com layouts, né? Você tem que mexer nisso. Num projeto novo é mais fácil. A gente até está discutindo em uma operação no Juazeiro, que já é uma operação com 3 unidades ao mesmo tempo, né? A gente foi ver projeto, então tem muita coisa para acontecer, né? Então, assim, outra coisa que a gente acredita muito no que vem, a gente viu uma necessidade muito grande do que as pessoas, assim, de bairros um pouco, a gente sempre foi muito voltado para o atendimento do AB, né? E hoje existe um BC muito latente, assim, a gente vê os malls de muita qualidade, a gente vê muitos shoppings, não só shoppings grandes, dentro desses outros bairros, né, que não são esses bairros entre Aldeota, Vajota e Papicu, e é um projeto nosso de ter lojas menores, né, bem focadas em deliveries, de atendimento rápido de balcão nessas operações. Então, talvez vocês vejam a gente em algumas expansões no ano que vem, e em outros bairros desses a gente tem um cliente muito que quer vir para cá, mas a questão logística das pessoas é muito ruim. Então, os clientes estão muito acostumados a consumir só McDonald's, Burger King nessas regiões. E a gente entende que esse nosso produto de qualidade, esse nosso atendimento, ele é para todos, né? Então, é uma das ideias nossas aí de começar a entrar em bairros mais, não vou nem dizer populares, mas adensados, né? Assim, e de não só estar com você lá na sua região via delivery, que eu possa te dar a experiência do local também. Hoje a gente vê muitas empresas seguindo esse formato, né, com a oportunidade dos quintais que estão abrindo. Por exemplo, em alguns shoppings tem o quintal do Jockey, tem o quintal do Norte Shop, tem o quintal das coisas. Chega muita empresa assim que tu não imaginaria que teria no local, entende? Tipo, no próprio quintal do Jockey, se não me engano, tá lá o Seu Domingo, tá lá o Ordones, tipo, operando num canto totalmente contrário as operações dele atual, que é tipo, tem ali na Parquelândia, mas beleza, o Ordones está no sul. Então isso facilita muito, não é uma ideia também a longo prazo que vocês pensam em estar fazendo essas expansões dentro também dos próprios shoppings, que seria mais fácil de pegar esse público também, né? Que já é um público que já está lá. A gente foi convidado, né, assim, para esses shoppings, mas assim, nem tudo nos cabe nesse momento, né? E a gente sabe que às vezes todos esses pontos que acontecem, eu tenho uma certa resistência com algumas coisas de shopping, porque os quintais não, eles são um pouco diferentes, mas hoje a gente tem negócios muito fortes de delivery. E o shopping para o delivery ainda é muito ruim, né? A gente teve uma operação num shopping que era no 6º andar. O motoqueiro tinha que subir 6 andares, não tinha dock, o cara tem que pegar na frente, o shopping fecha 10 da noite. De 10 da noite à meia-noite ou até 1 hora da manhã você continua a vender delivery, então você já tem ali horas a menos, né? Então, acho que quando a gente vai montar um negócio, eu não posso ter pontos que não conectam. Assim, cara, aí porque assim, tem que ser, cara, se isso aqui dá certo, isso aqui dá certo, isso aqui, então você soma 20 pontos, cara, isso aqui tudo tem para dar. Mas você já diz, cara, eu tenho dificuldade com logística, eu tenho dificuldade com delivery. Delivery hoje representa mais de 60% do ramo do food, né, em geral. Então, eu já perdi 20 ou 30% de horário de delivery por dia, isso já é um ponto negativo para um ponto de partida, né? Mas os shoppings estão mudando um pouco, assim, os shoppings estão falando mais de serviço, os shoppings estão tendo hubs hoje em dia de logística. Então, assim, esse ano a gente volta, né, vamos planejar aí o ano que vem, e a gente volta a pensar de ter essas microlojas, né? E para as microlojas, automaticamente você tem orçamentos menores, você tem níveis de faturamentos menores para poder sustentar, do que lojas grandes, e aí faz sentido, e hoje com 3 marcas, né? Antigamente era só Barnes, Stella e Olhos, então cabe chegar com mais facilidade, com lojas mistas dentro desses operadores. A gente até está em discussões já com 2 shoppings aqui de conversar, de ver direitinho, então passos lentos, assim, a mentalidade grande, assim, mas passos lentos aí. Bem bacana. E essa ideia de manter a experiência com o delivery, você falou que o delivery hoje é em maior parte, né? Como é que mantém a experiência do Barnes, do Ollie's, eu fui no Ollie's recente, realmente é um ambiente muito bacana. Como é que manter a experiência disso no delivery para realmente continuar vendendo e também sendo um incentivo para a pessoa ir até o local conhecer, né? Na verdade, assim, acho que a ideia do delivery já foi comprada, né? O cliente já comprou e ele está acostumado a receber um pouquinho menos do que aquilo que ele te entrega normalmente. A gente tem uma tendência de perder um pouco dessa qualidade. Eu só conheço talvez uma operação que talvez seja melhor no delivery do que em casa, que é o Shine Box. Sim, eu não conheço, eu nunca fui na loja do Shine Box. Talvez uma vez, e a minha experiência nem foi tão boa quanto em casa. Então, ele nasceu para que os outros produtos da gente, né? Você pegar sushi, pizza, burger, essa turma toda, todo mundo perde um pouquinho por conta do tempo. Mas eu acho que dentro dessa experiência, eu acho que tem um ponto que é muito crucial, assim, é você cumprir uma promessa. Quando você vai no iFood lá e você tem 25, 30 minutos, o cliente já te conhece, é aquilo que ele quer. Se chegar naquele prazo direitinho, quentinho, não é para ter dificuldade, né? Claro que o setor delivery é um setor muito mais difícil do que os outros,
Mas o que é que a gente pensa cada vez mais assim? É ter processos ajustados, que a gente consiga respeitar o tempo, que a gente consiga chegar daquela forma, que a embalagem seja uma boa embalagem. A gente acabou de trocar algumas embalagens que a gente tinha, fez caixinhas que sustentam um pouco melhor. Tem um retorno, porque o cliente do delivery, a dificuldade que na loja, no salão, se você errar ali com o cliente, o garçom pede desculpa, bonifica alguma coisa, dá uma sobremesa, você consegue sempre terminar com felicidade. Mas o delivery é sempre muito complexo, porque você tem várias possibilidades, né? Você tem as atenuantes ali de trânsito, o motoboy pode se machucar, o motoboy pode não ir, né? Pode comer seu lanche, pode não aparecer. E a comunicação sempre de app com o cliente é muito ruim. Então, às vezes, ele fica perdido. Cara, com quem eu falo? Vou no chat do iFood, aí o iFood não passa ligação. Então, assim, ele não tem uma facilidade de resolução. Então, imagina, você está com fome em casa com a família no domingo, você precisa resolver um problema, você não consegue resolver em 2 minutos. Você vai levar mais meia hora para resolver aquele problema. Então, eu acho que, e aí volta na história do Amar Servir, né? A gente tem um time todo hoje que fica nas operações, conversando com o cliente no chat, mandando resposta, pedindo avaliação. Os problemas que acontecem, claro que nem todos a gente consegue gerenciar, até porque às vezes não sabe, mas todos os problemas que acontecem que a gente sabe, existe gerência sobre isso, existe gerente para ligar, existe um de qualidade. Eu mesmo, várias vezes, né? Talvez até algumas pessoas que vão escutar aqui eu já liguei para milhões de clientes para entender o que acontecia, eu pedi desculpa, recebi o cliente na operação. Então a gente tem muita atenção com isso, né? Que a gente vê grandes marcas que esquece, assim, teve problema, vai perder, vai estar no iFood, vai receber com tantos dias. Então a gente tenta, dentro do possível, ainda pelas dificuldades dos apps que existem, mas a gente tenta manter a máxima de conexão e errar o mínimo possível com o cliente para que ele diga assim, poxa, às vezes eu prefiro comer em casa do que na loja. Assim, tem cliente assim, cara, eu já pedi, com 10 minutos chegou na minha casa. Então a nossa tentativa é essa, assim, é sempre entregar o mais próximo possível da loja, a melhor qualidade possível, dentro do que é aquilo que ele espera, e ter uma conversa com ele, né, escutar ele de alguma forma, porque várias vezes a situação não foi boa, aconteceu um problema, e quando ele traz isso para a gente pegar e trabalhar isso interno. Mas acho que delivery tem muito a crescer, assim, não só no mundo, mas a nível Brasil. A gente ainda tem muito a crescer, principalmente por questões logísticas, né? Assim, a gente sofre muito aqui ainda pela dificuldade, logística e tal, mas vejo um caminho ainda muito grande para o delivery. A gente tendo a oportunidade de ter uma aula dessa aqui, né? Isso. Eu acho que a gente tem que... realmente aí para rever, inclusive, o podcast anotando, né, os pontos aí. Eu gosto sempre, durante a conversa, às vezes eu vou pontuando e falando com o pessoal assim, os pontos, né, que eu acho interessante e tal. Mas são muitas coisas aqui, tá fluindo bem, então depois a gente vai rever aí para colocar. Mas eu queria puxar um pouco o assunto, falar de tecnologia, né? Então, assim, tanto dos negócios de gastronomia, também a gente, como estava conversando antes, né? A gente viu assim que as tuas ideias, teus projetos vão para além do mercado de food service. Mas ainda pensando assim, no mercado, né, de alimentação, eu queria saber mais ou menos assim, quais as últimas tecnologias tu andou implementando nas tuas operações, ou que tu tá de olho para implementar, ou que talvez, sei lá, é uma dor que você sente, que você tá buscando algo para aquilo, ou acha que uma tecnologia poderia ajudar naquilo, assim, então nesse tema, né? Vou jogar aqui no universo, assim, que eu já tive essa ideia 10 anos atrás, certo? E a gente está tentando colocar em prática agora. Uma das nossas maiores dores hoje, não só do nosso setor, acho que do planeta Terra, é ensinar as pessoas, ensinar e perpetuar o ensino, continuar com o ensino, né? Todo mundo contrata a pessoa, gasta 10, 20, 30 dias, ensina e a pessoa vai embora. Daí chega um novo. E aí quem treina aquela pessoa, às vezes quem já está ali dentro, só quem está ali dentro não consegue treinar como foi treinado, então sempre treinamento de corporação acho uma das coisas mais difíceis. E isso vem me perseguindo há muito tempo. Cara, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu não consigo ter um trainer para treinar toda semana 10, 4, 14, 500, aí não dá para ele fazer tudo aquilo, né? Aí também o trainer vai embora, quem treina o trainer, né? Então existe essa dificuldade, que eu acho isso incrível quando você vai para projetos muito bem desenhados como o McDonald's, como os processos são muito bem desenhados, não precisa de trainer. Se você sabe ler, você lê, você entra, isso aqui é a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, mas mesmo assim poderia ser melhor. E o que a gente está desenvolvendo aqui para frente são processos melhores de treinamento, né? De treinamentos de todas as formas possíveis, né? A gente está com a ideia de montar quase que uma academia do grupo, onde todo mundo vai ser treinado, vai ser metrificado por isso, mas eu queria deixar aqui, vocês são uma startup, pode nascer, e se me convidem para participar, que é assim, hoje a gente tem tecnologia para isso, e é muito fácil, não é difícil, né? Difícil é pensar e criar, o resto é fácil, né? Quando o pessoal me fala que tem coisa difícil, de cara, o Elon Musk botou um foguete de ré, então não existe mais nada difícil nesse planeta Terra, então
Não venha me dizer que coisas simples são difíceis, porque... Se alguém conseguiu criar, a gente não vai ter o trabalho de saber usar, é complicado, como né? diz o Cortella, né? O cara criou uma fórmula, o cara feito, só precisa ler, né? Então eu digo o seguinte, por exemplo, hoje a gente tem uma dificuldade de treinar. Você vai receber um chapeiro, alguém vai dizer, tu faz assim, limpa assim, limpa assim. Então sempre é um andor. Então com a ideia que eu tenho, e se Deus quiser no que vem eu consigo começar a acelerar isso. Eu não conheço ninguém no mundo que fez. Imagina, chegou um cara agora na tua empresa e não é um chapeiro. Tu só vai fazer uma vez na vida. Tu vai pegar um chapeiro profissional e vai filmar tudo que o chapeiro faz. Como ele abre, como ele desliga, como é que ele limpa, da esquerda para a direita, temperatura. E aí tu vai filmar isso num 360 e o cara chegou na tua empresa hoje, você é chapeiro? Você vai assistir aqui um óculos de realidade aumentada de meia hora de um treinamento de chá. E basta cada empresa ter um óculos. Então, cara, chegou o quê? Um garçom? Peraí, tem 4 aulas que o garçom vai ter na realidade aumentada. Tá sentado na sala, aonde ele estiver no planeta Terra, ele vai aprender sobre treinamento de gestão daquele local, de qualquer coisa que seja aquilo lá. É um cara que vai trabalhar no administrativo. Deixa eu te mostrar tudo que o administrativo faz. Então, hoje você precisa de uma pessoa para fazer isso, aplicativos e tal. Então você imagina, o cara está sentado, eu sou chapeiro. Eu estou na minha casa, no período de trabalho, dentro do setor do RH, e olhar um óculos de realidade aumentada e ver toda a cozinha, ver as pessoas trabalhando e ter um cara falando comigo com tudo aparecendo. Então, isso é uma das coisas que eu tenho um sonho de começar a construir dentro do grupo para que a gente possa treinar as pessoas através de tecnologia, com simples, um óculos custa $100. Né? Hoje uma gravação não custa caro. É só o que custa caro é a vontade de fazer, né? Então, essa da realidade aumentada foi assim a virada de chave, né? Porque realmente faz total sentido, né? Você vê tudo, definir os processos, você vê o ambiente, vê tudo. Porque às vezes você desenha, mas o cara não é assim. A gente é muito mais visual do que analítico, do que sinestésico, né? Então o visual, o cara viu a chapa, viu a temperatura, né? Então assim, é diferente, né? O cara tá dentro do ambiente, ele nem tá lá na tua empresa, porque ele entrou na cozinha, ele tá lá no escritório, ele já viu o ambiente, ele já entrou, aí passou uma pessoa e falou, opa, João, tudo bom? Ele já viu o ambiente, né? Então assim, quando ele chega, não é sobre a chapa, é sobre tudo aquilo, ele passou pelos locais. Então acho que não é difícil, né? Eu lembrei, só um parêntese aqui, daquela cena do filme do McDonald's, né? Eles desenhando ali na quadra. Em cima do segundo, assim, em cima das escadas e olhando para baixo. Isso, perfeito. Eles, os dois sócios, né, fundadores do McDonald's, desenhando numa quadra toda a planta baixa ali da cozinha e definindo todos os processos e passando, né? Então isso aí é um outro nível desse treinamento, seria isso tão sensacional, né? Já comecei a visualizar um monte de coisa aqui na minha cabeça. Quem tiver interesse em desenvolver esse produto, já avisa aí. Usa a gente como piloto, né? Usa a gente como piloto. Usa a gente ser piloto aí, vamos construir tudo junto. Uma das ideias que a gente estava querendo fazer, até porque que é impressionante como o homem realmente ele é o Tony Stark do Agreste, porque o cara, ele pensa em tudo, porque uma das coisas que a gente estava querendo era, tipo, dentro do app a gente conseguir disponibilizar um QR Code, onde a gente, tipo, escanearia o produto de cada um e deixaria como QR Code para a pessoa, antes dela comprar, ela ter aquela realidadezinha virtual aumentada. Hoje já tem aplicativo que faz isso, né? A gente pensou muito em implementar isso, porque, cara, a experiência do usuário é ver o produto. A gente fez isso há 5 anos atrás. Foi, há 5 anos atrás eu fechei com a empresa de realidade aumentada, a gente fez um evento no restaurante que era com realidade aumentada, então os caras estavam óculos, e era um evento de Halloween, e você via as coisas acontecendo e tal, e nessa época a gente montou um projeto, né, muito legal, só que faltou grana para fazer, porque na época era muito caro, hoje é muito mais barato. Estou falando de uns 5 anos atrás, custava mais de R$100 mil para você fazer qualquer coisinha. Mas a ideia era exatamente essa. A ideia era, a gente tinha na loja vários quadros pintados, e os quadros existem, já estão feitos, mas não seguimos. Faz vários quadros, e que você chega no bar e tem um quadro da Marilyn, e você encosta, a Marilyn fala, come um hambúrguer, fala do Barnes Burger. Então você interagir com o cardápio, interagir com as embalagens, tem embalagem aqui de boa que você interage, e ele mostra um vídeo. Então a gente já tinha feito isso há uns 5 anos atrás com uma empresa chamada, acho que era Canguru, eu acho, uma turma aí bacana, e aí acabamos não fazendo. Até apresentamos para alguns grupos, existe, depois eu até mostro para vocês um vídeo muito bacana de quem fez um projeto desse incrível, foi a Fábio Castell, a coisa mais linda do mundo. Então, só que hoje é mais fácil, né? Hoje dá para fazer coisas simples assim. Hoje tem app, né, que já faz isso, que você escaneia e você já vê o produto bem bonitinho e tal no local. E a experiência do usuário, cara, é sensorial. E eu tô imaginando que no formato desse de franquia, né? Então imagina, você numa embalagem de produto, no cardápio, cria uma experiência dessa, obviamente não só para suas lojas ali, mas para todos os franqueados. Então que você pode criar. E a ideia do treinamento, quando a gente falou lá, você está falando de franquia, imagina, um franqueado vai montar uma operação em Salvador. Tem um time daqui para treinar e para falar. Então, assim, imagina, o cara vem para cá, existe um treinamento macro, mas o cara chegou lá numa sala, né, por exemplo, o Outback, quando veio para o Ceará,
Eles fecharam o colégio e alugaram 10 salas e são 60 dias de treinamento. Imagina cada cara com o seu... Por mais que tenha que ter o treinamento local, porque existe ali missão, visão, valores, algumas coisas. Mas cada um ser operar com a tecnologia, né? Hoje você tem cara operando aqui, um robô aqui, e o paciente não está do seu lado. Então, isso são coisas simples, né? Então, a facilidade disso, né? De você treinar essas pessoas. Que acho que uma das grandes dificuldades do nosso setor é um cara saiu, no outro dia outro chega, você tem que parar alguém para treinar aquele alguém. Então, acho que traz uma velocidade e uma tranquilidade para o setor. Eu acho que tudo que envolve tecnologia é isso. Acho que ela tem uma certa dificuldade no caminho, mas ela traz uma confiança, uma organização e melhora muito os processos. E às vezes tem a questão do timing também, né? Por exemplo, essa realidade aumentada teve uma época que estava muito falado, tal, todo mundo falava, baixa um pouco, mas é o tipo da tecnologia que eu acredito muito que vai ter um momento que vai ser altamente implementado, né? Porque assim, o tanto de possibilidades que você tem nisso... Esse QR Code nasceu, morreu, e o pessoal da empresa diz assim, Marcelo é o louco do QR Code, eu sempre fui apaixonado pelo QR Code. Acho que ele tem milhões de possibilidades. E só que tem que ter possibilidade versus usabilidade, tem que ter algum motivo para aquilo, né? Como você diz, poxa, se eu tenho realidade aumentada, mas eu vejo na realidade aumentada a história, como foi feito o processo de fazer, porque assim, às vezes você diz assim, você vai para um sushi, tem nome que você não sabe, só tem uma foto, eu não sei o que é isso, não entendo o que é isso. Mas se a realidade aumentada, né, mostra todo o processo, caramba, eu sei o que é isso, é aquele peixe, então ele me traz uma noção visual muito maior, quanto eu pagaria por aquilo que eu sei o que é, né, diferente do que eu não sei. Então acho que se você souber, né, porque ela é muito legal como os drones nasceram, no começo nasceu para uma coisa, hoje o drone é para tudo, né? Os drones têm para tudo, para salvar a vida e para apagar incêndio, para resgatar para pescar peixe. Então os caras. Já para entrega também, né? Tem até uns que saíram agora que é com arma atirando no povo. Então, assim, ele nasceu só. Então não era ter um drone, no começo era brinquedo, né? O brinquedo do meninozinho que queria filmar, né? Mas hoje a gente mexe com carne no Guts, né? E a gente vai. É legal que anualmente a gente vai visitar os frigoríficos, então a gente vai para dentro das fazendas, analisar os animais, acompanhar abate, vai ver, conversar com os zootecnistas para saber a qualidade dos animais que a gente faz. Hoje, passa um drone de manhã na fazenda e diz quantas cabeças tem lá dentro. Né? Antigamente era um vaqueiro andando. Plantações também, né? Tem isso aí, controle. E só um detalhe também sobre essa questão do time, né, das tecnologias, a relação do custo de implementação, né, também. Então, como você falou, 5 anos atrás, R$100 mil para implementar um negocinho simples. Hoje o custo é muito mais baixo, então é quando encontra isso, né? A usabilidade certa, junto com a tecnologia e junto com o custo que faça sentido, né? Então eu acredito que vai ter um momento aí que essas três coisas vão se unir e a realidade aumentada vai... E cara, a tecnologia, ela nunca vai retroceder, né? Tipo, ela sempre vai... Daqui é só pra gente cada vez mais utilizar ela a nosso favor, né? Porque essa ideia aí do treinamento é, tipo assim, tu quebra, pelo menos pro franqueado, tu quebra a barreira do CEP, né? A barreira ali de tu não precisar estar na mesma cidade para tu treinar e entregar o mesmo serviço com a mesma qualidade que tu entregaria, né? Quebra um problema de logística gigantesco, quebra uma questão dos custos que seriam altíssimos para fazer um tipo de treinamento desse, né? Então, eu acho que realmente seria um produto aí bem bacana de ser desenvolvido. Já uma nota. Eu falei quando eu cheguei que tinha alguns unicórnios guardados. Não vai que esse é um unicórnio. Eu vejo a possibilidade de ser um unicórnio, com certeza. Porque ele acaba servindo para tudo. Não só pro nicho do restaurante, né? Só pro nicho é treinamento. Então, todo mundo que vai chegar para executar uma função nova precisa de treinamento. E treinamento para tudo, né? Eu digo assim, esse projeto não é um projeto que é para ser individual, isso é para ser todo mundo que o seu treinamento sobe, né? Até porque uma empresa pode dizer, vou fazer isso sozinho. Não tem como ela fazer, porque eu tenho uma forma de fazer, eu tenho outra forma. Como é que ela vai fazer o meu padrão de atendimento? Eu acho que isso é individual, acho que a tecnologia também ela tem isso, né? Por mais que eu domine e seja o dono dela, um dia eu vou perder, né? Um dia ela vai ser do mundo. Eu acho que esse é o grande lance. Eu acho que a história da tecnologia ser coletiva, né? Você não pode controlar a tecnologia. Você pode controlar um produto, outro, né? Como tem gente que controla, tem um refrigerante só vende no Amazon, um refrigerante só vende... Mas a tecnologia, ela é do mundo, né? Ela chegou para ajudar as vidas. Então, Deus quiser, a gente vai ver esse produto já, que seja primeiro com a gente ou qualquer outro canto. Mas é legal você imaginar que a facilidade que você interage com a pessoa, a facilidade que a pessoa entra, né? Quantas pessoas se perdem num treinamento de 7 dias e que não dá certo por outros motivos e não conseguiu pegar. A gente não consegue pegar via uma pessoa falando, fica com receio. Então, você colocou, passou tudo direitinho. Então, eu sou alucinado, assim, gosto muito de ter liberdade, de deixar a tecnologia participar com a gente. Claro que a tecnologia caminhando de mão dada com a gente, né? Com os humanos, assim, acho que a gente tem... Né, tem muita gente que quer usar a tecnologia para acabar com isso. Né? Eu acho que ninguém faz como a gente faz. Né? Assim, acho que
Acho que a nossa beleza está nisso, né? De ajudar a tecnologia a nos ajudar. Isso. É um ponto interessante que eu sempre gosto de falar aqui também, isso, né, de a gente sempre buscar formas de usar a tecnologia para ajudar o máximo de pessoas possíveis pro bem, né? Porque sempre fica, a última vez a gente estava conversando sobre isso, sobre o receio dos avanços tecnológicos, né? Por exemplo, inteligência artificial, que a gente fala muito aqui, muita gente tem medo da inteligência artificial, vai tirar empregos, vai causar aquilo, mas eu acho que justamente o papel, principalmente dos empreendedores, né? Que é quem pega essas tecnologias e coloca no mercado, cria soluções, é justamente pensar formas positivas, né? De como isso vir para somar e tal. Então não dá para ficar com medo da tecnologia, a gente tem que aprender, usar elas e tentar fazer o melhor possível aí, né? É a premissa do teste, né? Tu testou, cara, se der certo, pode dar muito bom, mas se não der certo, tu tá no mesmo canto. Então, tipo assim... Se não der certo, vai virar outro negócio. Vai virar outro negócio. Porque, querendo ou não, às vezes essa barreira de entrada é muito... E tipo, cara, e se der errado aí, tem que desligar aqueles botãozinhos, né? Desliga logo os dois pra seguir. E eu tinha falado da questão da aula porque eu queria saber aí, uma pessoa que está começando aí sua hamburgueria na casa dos pais, para os amigos, tá? Como você começou, né, no início, uma pessoa que está começando um novo negócio, está se estruturando. O que é que seria um conselho bacana para você dar para a pessoa que está iniciando, fora tudo que já foi dito aqui, né? Tudo que já foi conversado. Um conselho bacana, assim, vou montar um negócio de zero, seja um franqueado nosso. Procure Olha aí. franqueado, vai ser mais fácil e a gente cresce todo mundo junto. Mas... Não, e só um detalhe disso aí, porque quando ele falou das 3 operações no mesmo local, franquia, eu já pensando, cara, se eu já tivesse dinheiro para investir nisso, eu montava uma franquia dessa. Na hora eu já tô comprado aqui na tese. Assim, eu acho assim, e é aquilo que eu falei em algum momento aqui atrás, eu acho que a gente tem que ter noção das nossas potências, né? Não é porque eu sou um empreendedor que eu consigo ser um empresário. Né? Tem gente que nasceu e se dá super bem trabalhando no CLT a vida toda. E quantas histórias a gente conhece o cara que foi empreender e perdeu tudo com o empreendedorismo, né? Jogadores de futebol que ganharam milhões e saíram para empreender e perderam tudo. Outros são muito maiores empreendedores que jogadores. Então, eu acho que você tem que conhecer a sua potência. Aquilo que você tem condição, o que é que você não tem condição. E quando você tem isso, cara, eu não tenho condição de ser empreendedor, mas tenho condição de ser empresário. Traz um empreendedor, trabalha comigo. Cara, eu sou empreendedor, mas não sou empresário. Traz alguém de gestão para estar do meu lado. Então, às vezes, não é porque a ideia é boa. Quantas pessoas a gente viu quando o Barnes nasceu, quantas hamburguerias nasceram por conta do Barnes? Vamos fazer igual o Barnes, tirava meu garçom, tirava meu gerente. E aí fazia o mais parecido. Não funcionava. Então, não é sobre isso, né? Eu costumo dizer que alguns grandes produtos a gente viu nascer e fechar. Né? Quantos bons restaurantes tinha em Fortaleza que não funcionaram? Né? Eu soube agora, não sei se é verdade, porque a gente não pode confiar em qualquer matéria que aparece, mas aquele cara da mãozinha lá da carne, né, no set e tal, que a turma fala, está passando por dificuldade financeira nos restaurantes. Então, assim, não é sobre aquilo, né? Então, existe muitas outras estratégias. Eu acho que quem vence é quem tem os planos mais organizados, como eu falei, não o melhor, não o maior. Então, não é porque eu faço um produto maravilhoso que eu vou dar certo. Acho que tem muita coisa por trás, a nível organizacional, a nível emocional. Então, assim, a dica que eu dou é, tente ver se você tem competência para aquilo, se aquilo faz parte do seu core, se você ama aquilo, se você tem bagagem para aguentar a pancada, né? Eu trago uma coisa que o Pablo fala muito, que é tipo assim, cara, tu já perdeu quanto? 1 milhão, outro perdeu 10. Aquele cara que perdeu 10 milhões na negociação tem mais capacidade de aguentar a pancada do que o cara de 1. O cara de 1 treme acima de 2. O cara de 10 pode bater 10, 12, 14 milhões, o cara tá ali. Então, saber que potência você tem. Porque muitos de nós somos tapeados pelos sonhos. Cara, eu adoro isso, fui lá, minha mãe disse que é legal, meu primo disse que é legal, vou fazer. Mas eu tenho competência para aquilo, eu tenho potência para aquilo, eu estou preparado emocionalmente. E junto disso, buscar, cara, o que é que eu preciso? Eu preciso entender sobre isso, eu preciso entender sobre aquilo, eu preciso entender equipamento, quem são os fornecedores, vou fazer precificação. Então, acho que a gente às vezes quer... Existe esse jovem hoje que tudo é muito fácil, pega e faz rápido. E eu acho que a gente não tiver com essa base. E eu acho que um dos grandes lances, assim, que é inteligência, é aprender com os caminhos dos outros. Tudo deixa ter um caminho. O Barnes fez um caminho, o McDonald's tem um caminho. Então, assim, cara, o que é que esses caras trilharam? O que é que esses caras fez? O que é que não deu certo? Se você puder buscar um mentor nessa jornada que já passou pelo que você passou, não é copiar, não é nada disso, mas, cara, me conta o que já passou, né? Pra você ter ideia, uma vez eu conversando com um cara, ele queria montar um livro, fazer um livro para lançar um livro. Ele não sabia como lançar o livro. Ele falou, conta, cara. Esse cara me ajuda a lançar o livro. Esse cara, não vou te ensinar porque eu não sei, mas vou te dizer para o amigo meu, que é que o amigo meu fez. Aí conectou comigo. O cara fez o que eu fiz. Quando eu lancei meu livro, não tinha grana para lançar. Eu imprimi 50 livros, entrei na livraria, botei 50 livros na bancada e fui embora. Não, nem cadastrei. E aí a pessoa chegou, moço, eu quero comprar esse livro. Não, o senhor está cadastrado. E a loja tinha que vender.
E a loja cadastrou meu livro na hora e vendeu. E dias depois eu recebi um primeiro pedido de uma das grandes lojas da cidade, porque eu joguei um livro no balcão. Então, buscar pessoas que já trajetaram, né, trilharam a história. Então, você chegar na internet e buscar a história do Shake Shack, tá lá. Buscar na internet a minha palestra lá do Day One, tem uma história lá, o que é que ele fez. Então, eu acho que não errar onde já erraram e você ter a possibilidade, a potência de fazer só aquilo que está no seu coração. Um dos cursos do Paulo Vieira faz uma vez, ele disse, cara, como é que eu crio um conteúdo, né? Eu vejo o melhor dos Estados Unidos, vejo o melhor da Europa, eu vejo o melhor do Brasil. Eu vejo tudo que tem de bom, né, e o que tem de ruim. Separo o que tem de ruim, o que tem de bom, e eu boto uma coisa minha naquilo. Eu boto algo que ninguém colocou e eu crio uma coisa minha. Então, acho que ninguém cria nada novo do universo. E eu acho que é isso, assim, é você ter humildade para saber o que você é bom, buscar pessoas melhores. Hoje eu sou convencido 100% que cada vez mais eu quero ser, eu quero até não ser necessário, porque as pessoas que estão do meu lado são muito melhores do que eu, né? Então, assim, eu quero ser um maestro do negócio, assim, de ver as pessoas melhores. Então, eu acho que é buscar na sua jornada pessoas melhores que você, pessoas que divirjam, aí essa palavra me falta. Acho que é divirjam, né? Divirjam de você, de pensamentos, para você ter que ganhar aquilo. E aí eu acho que eu creio muito, né? Assim, eu peço muito, assim, eu acredito muito em Deus, então eu acho que você tem que estar ancorado com aquilo, você tem que ter, de fato, também, né, seus princípios e valores muito conectados e procurar pessoas também. Assim, algumas coisas acontecem muito, e eu sou totalmente contrário a isso. Eu tenho um bom produto, me conectei com uma pessoa que tem um dinheiro, a gente vai se conectar. Acho que se não for voltado por princípios, valores, ética, moral, eu acho que em algum momento se perde. E eu acho que assim, eu acho que é isso, sabe? E buscar, né, pessoas que já trilharam e escutar essas pessoas, escutar essas dicas e começar o seu projeto, se esse for sua intenção. E se em algum momento eu puder ajudar, pode me procurar, assim, as coisas que eu sempre falo, eu nunca fechei uma porta para ninguém que quer. Marcelo, tu já falou com o dono de hambúrguer que pediu dica? Claro que já, né? Isso eu entendo que isso é uma maturidade, a gente veio para cá para ensinar, mas servir. Então, e se ele amanhã for maior do que você, competência dele, não foi porque eu disse pro cara fazer uma coisa que ele vai ser maior, e se for maior do que eu, é brilhante para ele, né? Então é isso, assim, acho que é buscar quem já trilhou, ter paciência. Acho que paciência é uma coisa importantíssima. Muita gente quer fazer hoje para colher amanhã, isso não existe, né? Não é porque aconteceu comigo lá com a história do bar de 90 dias, né? Então teve outros negócios, o Boitas demorou muito mais tempo para acontecer, então é isso. Eu acho um ponto que eu peguei aqui que eu achei muito legal e que a gente percebe, que sempre conversando, que geralmente a galera que já fez, né, que tem um negócio legal e tal, tem a generosidade intelectual, né? A generosidade de passar o que aprendeu, de contar a sua história. Então eu acho esse um ponto muito bacana. E também sobre pesquisar, né? Obviamente, estudar, ir atrás. Ainda mais hoje em dia, né? Com tanto de conteúdo que a gente tem aí. Então, e até também a facilidade, acho que, de conexão com as pessoas, né? Então, sei lá, com redes sociais, você vai no YouTube, vai no Instagram, você buscar referências, né? Do tipo de negócio que você quer e consumir um monte de conteúdo ali, livros e tal. Eu acho que são dois pontos aí bem importantes aí mesmo que o Marcelo citou. Tu que gosta das palavras aí, ó, aprendizado e humildade. As duas palavras aqui que fica desse conselho. Aprendizado e humildade. E autoconhecimento, né? Ter essa questão de tentar se autoconhecer e tentar entender suas valências, ver o que você é bom, ver o que você sabe, para realmente você conseguir entregar o seu melhor, né? Tem muita gente, por exemplo, eu sou ótimo com gestão, cara, mas não me bote para vender. Não me bote para vender, eu não sei, então trouxe alguém para a equipe que sabia fazer isso muito bem. E é assim que a gente cresce, né? A gente cresce em equipe, a gente cresce com pessoas que realmente consigam agregar, né? Ninguém cresce sozinho. E essa é a dificuldade do dono, né? O dono, ele tem por natureza, né? Eu ainda vou um pouco mais além, assim, a gente mora no Nordeste, né? Então, a gente, homem, ainda tem uma dificuldade, pode dizer que não sabe, né? A gente não permite que ninguém fure a casca, né? E veja o que está dentro. Eu sei de tudo. Então, quando você é dono, eu sei de tudo, né? Não, ela é de cidade, não, deixa que eu sei. Então o cara quer saber de tudo. Parece que ele vira mais homem quando ele sabe de tudo. E que ninguém sabe mais do que ele. Isso é péssimo, porque a gente sabe muito pouco, né? Se a gente for pegar, o Marcelo sabe muito disso, daquilo, mas tudo que eu sei não é 1% do que o mundo sabe, né? Assim, eu posso estudar muito, 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 mas eu posso até saber muito sobre um assunto, mas os outros, digamos que o mundo tem 1 milhão de assuntos. Eu posso ser o melhor do mundo em 2 assuntos.
Os outros 998, quase, né, que chega perto do 1 milhão, não sei de nada. Então, acho que essa pluralidade, cara, como você disse, eu sou muito bom em gestão, mas sei zero vendas. Cara, quem é o melhor vendedor que eu posso ter agora ao meu lado e botar esse vendedor? E tem gente que contrata o melhor do lado e quer ensinar o cara a fazer. Não, cara, chama o cara e deixa o cara ir. Eu tenho uma frase na empresa que eu falo, e eu acho que é uma frase muito legal pra gente desenvolver, que é assim, o funcionário chegou, ele não sabe o que fazer, ele não sabe para onde pode ir, né? Ou se ele pode testar. Eu digo, cara, a gente pode tomar até 10 quedas do primeiro andar. Uma queda do primeiro andar, a gente quebra um dedinho, uma perna, bota uma platina, um ferro, fica mais forte. A gente não pode tomar uma queda do 10º. Uma queda do 10º a gente morre, e morre ou quebra a empresa. Então, teste. Se testar, é um teste pequeno. Testei. Se o Marcelo testando, perdemos 150. Ok, testou, validou, vamos para a próxima. Então, também de permitir as pessoas testarem. É muito ruim você estar no ambiente, você não pode fazer nada. Você não pode fazer uma compra, você não pode contratar uma coisa, você não pode fazer aquilo, eu não posso testar um produto diferente, eu não posso subir um teste diferente na rede social, porque senão... Então, acho que também dentro do ambiente a gente permitir que as pessoas testem, e o teste dela a gente vê até onde ela pode ir sozinha. E aí, dali eu consigo curar. Cara, esse cara é um cara nota 8 nisso, só preciso ajustar esse ponto, né? E tem gente que nunca pode ser testado, né? Sempre acabou sendo só um apertador de parafuso, como tempos modernos, né? Eu nunca vi nem se o cara consegue fazer outra coisa. Então, acho que é um negócio legal para desenvolver dentro da empresa, né? Então, deixar que pessoas se testem, né? Assim, ela mostra até onde elas podem ir. Tem muita gente que tem muito potencial, e quando você tem um dono do negócio com uma visão muito curta, ele não deixa essas pessoas irem, porque ele pode ser ofuscado pela qualidade dos outros, né? Imagina eu ser o dono, eu ser o principal, e todo mundo ao meu redor é melhor do que eu. Tem gente que não sabe conviver com isso, né? Então, e que deveria ser a busca, né? Você tem que estar rodeado de pessoas melhores. Quantos donos de negócio você vê que eles são dispensáveis no negócio? Acho que quando um dono ele vira dispensável no sentido, cara, se eu não for 30 dias, a empresa funciona, né? Eu até brinquei com isso essa semana, não estou ainda... Mas assim, acho que o dono tem que estar preparado para morrer a qualquer hora, né? Assim, imagina, na sua ausência tudo continua, né? Acho que isso é uma competência, né? De você poder... Cara, assim, a ausência de alguém não pode, claro, deve ser sentida, mas amanhã o Marcelo não está mais aqui, eu decidi, a empresa não pode sofrer com isso, os processos têm que acontecer. Então acho que a gente tem que estar sempre se preparando para deixar pessoas mais competentes, pessoas que entendam, né? Eu trabalhei na Herbalife, eu fui um vendedor de Herbalife, né? E o dono da Herbalife, Mark Hughes, ele dizia assim, eu queria te dar os meus olhos para tu ver o que eu vejo, né? Imagina, se teu colaborador vê o que você vê, precisa de você, já viu, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe que conduta ele toma, né? Então, acho que a construção da cultura empresarial é muito importante para as pessoas dizer assim, né? Uma vez um filme falou assim, se o Marcelo estava numa situação que eu não sabia o que fazer, aí eu fui para o seu lugar, se fosse o seu Marcelo, o que é que ele faria? Aí eu fiz aquilo que eu achei que o senhor faria, e no caso ele acertou, né? Mas ele podia testar, né? Ele estava apto a testar, então eu acho que é isso, eu acho que é buscar o conhecimento, é buscar maturidade, eu acho que as histórias contam, eu acho que os idosos sabem muito, as pessoas mais velhas têm uma história muito linda, e é engraçado que a gente quer aprender às vezes com o Harvard, tem muita história simples, né? O avô da minha esposa, ele teve 13 filhos, eu acho, né? 12, 13 filhos, e ele morava no interior, não tinha dinheiro para comprar um pão para cada filho, né? Então quantos pais brigam por filho por conta de dividir, né? E aí a inteligência dizia assim, ó, um pão aqui, um corta, outro escolhe. Você corta, outro escolhe. Não tem briga, não. É que você vai cortar, se o maior, você que cortou, o outro que escolhe. Então, o cara cortava, né? O dono do São Luís, ele tinha uma coisa brilhante, que no final do ano, que ele ia metrificar alguns colaboradores, ele não dava o prêmio para o colaborador, ele ligava para a esposa, disse, ó, seu esposo foi maravilhoso, o que é que você quer que eu faça na sua casa? Não, senhor, pinte aqui minha casa, que está só no reboco, ela pintava a casa. Ele tinha um aliado, que é a esposa tem uma responsabilidade muito grande na vida do marido, então ela não deixava o marido faltar ao trabalho, não deixava o marido ser excelente. Então às vezes você quer buscar também, assim, você quer dar uma volta 360 no planeta Terra para aquilo que já está no seu lado. Então acho que tem muita coisa do nosso lado, tem muita sabedoria nossa, popular, brasileira, né? Você não precisa ter formações gigantescas, não. E no final eu vou terminar com uma historinha que fala um pouco disso aí. Pois então, vamos ver essa só esse parênteses aqui, porque eu vou anotar essa aqui depois, essa história do cara que fazia a bonificação para o funcionário ligando para a esposa dele. No final do ano, exatamente, assim, o que é que ele fazia? No final do ano, alguns líderes dele, né, o líder do hortifruti, o setor do hortifruti, e ele dá uma premiação, tipo assim, o cara ia ganhar 2.000 de bônus no final do ano, a premiação. Ele ligava para a esposa e dizia, o que é que vocês precisam? Ô, senhor, eu queria uma piscininha aqui em casa. Ele fazia um tanque para as crianças. Porque eu estou precisando rebocar minha casa. Ela rebocava. Então, ele tinha na família um aliado. O Barnes fez isso uma época e foi muito legal. Vou contar para vocês o que aconteceu. Quando começou, a gente tinha os garçons e a gente mandou fazer as placas. Os restaurantes têm muita placa. A gente fez as plaquinhas dos restaurantes e era o super
garçom. Então tinha um garçom, João, era o Super João. Tinha a foto dele. Então no final do mês, quando ele ganhava o garçom do mês, ele ia para a rede social. O McDonald's, o que ele faz? Ele tinha lá um funcionário do mês. O que é que o McDonald's fazia? Não sei se ainda faz, não sei. Mas o que é que o mercado geral mundial faz? Né? Se o McDonald's fez, todo mundo copiou igual. Quando o McDonald's fez, eu disse que eu ia fazer diferente. Então todo mundo chegava e dava R$100. O cara foi funcionário do mês de R$100. O que é que acontece quando o cara ganha R$100? Vou perguntar para vocês. O que acontece quando o cara ganha R$100 numa quinta-feira à noite e sai do McDonald's? Provavelmente ele vai tomar uma. Com quem? No espetinho. Com quem? Com um amigo. É. O funcionário. E a esposa ficou só com o filho. Ele não contribuiu para a família. Então a esposa não vê o trabalho como um aliado. Foi o que o Barnes fez. Cara, funcionário do mês. Quem é sua família? Eu, minha esposa e meu filho. Ah, são vocês três? Ok, sexta-feira, na sua folga, cinema com pipoca e refrigerante, os três, tudo por nossa conta. Então a família estava interagida nisso. A gente tinha um pai, até me arrepio de lembrar, tinha um pai que era divorciado e ele só trabalhava. A gente mandou ele com o filho para o cinema e o filho disse: pai, foi o melhor dia da minha vida. A gente tinha outro que adorava comer, mandando para um rodízio. Tinha outro que não conhecia o Beach Park, foi para o Beach Park. Então a gente marcou na história dele. A família disse: não, sua empresa é muito boa, porque a gente se desconecta, né? E quando essas coisas acontecem, a gente passa a dar valor. Pra você ter ideia, a gente fazia isso com os fornecedores. O meu fornecedor de carne, quando fazia, a gente, né, produzia carne local. O meu fornecedor de carne, imagina, você está trabalhando no açougue, e aí chega lá no açougue, 500 quilos de carne pro Barnes, a carne mais limpa, mais trabalhada. Cara, meu Deus do céu, hoje chega tarde hoje, minha mulher não vai entender o dia que eu trabalho mais. O dono do frigorífico vai ganhar dinheiro, mas ele só vai trabalhar mais, nada muda. E aí eu disse: ó, o seguinte, todo mundo que tocar na carne do Barnes vai levar a família para conhecer o Barnes. Então o cara ia com a esposa e com o filho. Aí ele dizia assim: papai que fez. Então ele se sentia parte, ele sabia por que tinha que ser aquela carne daquela forma. Tanto que eu chegava lá, aí o entregador: seu Marcelo, eu que entrego, viu? Ele também queria fazer parte daquilo. Então ele ia com a filha, então ele ressignificava aquilo. Então acho que essas questões são questões que a gente esquece no dia a dia, né? É tanto business, tanta coisa, a gente às vezes esquece a questão humana das pessoas que participam. Então acho que essas coisinhas acontecendo, né, mudam a trajetória, sabe? Cara, vai estar aprendizado aí. Diferença, cara. Porque assim, uma ação dessa é muito mais do que o valor financeiro que tá ali, né? Como ele falou, pô, dá R$100 pro cara, Deus sabe lá o que ele vai fazer. Esse exemplo que tu falou que realmente é emocionante, assim, do pai que trabalha, divorciado, aí a criança falou: pô, foi o melhor dia. Cara, isso aí não tem preço, tá? Esse negócio desse aí vai ficar pra sempre. É justamente o que ele falou, se tornar inesquecível, porque o pai vai lembrar, a criança vai lembrar e vai estar associada àquilo. Não que o objetivo seja estar associado ao Barnes, mas que, tipo assim, vai fazer diferença na vida do cara. Como você começa a conectar o que não é dinheiro um dia e como é que, infelizmente, funciona o mercado, né? A gente vai e faz e tem um profissional maravilhoso. O mercado chega e diz assim: tu ganha quanto? 2. Quer 2.200? O cara, vamos. Quando o cara tem raiz, o cara não sai por isso. Eu tive profissionais que diziam: Marcelo, botaram foi o dobro. Eu só vou embora se o senhor sair botar aqui me chutando, porque se ainda for empurrando, eu volto. Então, assim, essas construções existem, são difíceis, e a gente vive um momento que é sempre assim: é muito difícil o funcionário, mas o que é que você faz efetivamente? Qual é a mudança que você tem de mindset? Como você constrói isso? Então, assim, a gente conhece pessoas que são super leais, né? Quantas histórias você lá no dia do SBT e os caras não saem daqui por nada, pode me chamar para onde for. Eu amo o Silvio mudou a minha vida. Então, isso só não acontece na escala grande, isso pode acontecer na escala pequena também. Só que a gente é tão acostumado a apontar para o mercado, apontar para o governo, porque tudo é muito difícil, e aí você esquece o que lhe cabe, qual a parte que lhe cabe, né? A história do amar e servir sempre. Então, foram várias coisas que a gente fez historicamente que sempre deram resultados, e às vezes assim: mas não deu, mas a vida é assim, né? Existe um cara chamado, acho que é Samuel, ele é o dono da Samuel Adams, uma cervejaria, acho que é Walter Samuel, eu não lembro o nome dele agora, que acho que era de Boston, ele fez uma cervejaria. E a entrevistadora perguntou para ele uma vez assim: o senhor está fazendo a cervejaria, 6 meses de cervejaria? Ela foi fazer uma entrevista e ele viu ele e mais 3 funcionários trabalhando. E ela perguntou como funciona aquilo. Não, é tudo automatizado, meus funcionários, e o senhor ensina. Ela disse: eu ensino tudo. E tudo. Eu disse: não, tudo que eu sei eu ensino para eles. E ela disse assim: e se eles forem embora? Aí ele olhou e disse assim: e se eles ficarem? E aí os caras ficaram, 6 meses depois ele ganhou a cervejaria do mundo. Então, eu acho que o nosso papel é isso, é ensinar mais servir, por mais que não deu certo, a gente às vezes, nem todo mundo é igual, né? Então acho que essa perseverança e perseverar, eu só vejo um motivo assim: poder perseverar nas pessoas, ter o tempo das pessoas. Então a gente acaba sendo muito impaciente com isso, né? E aí, claro que a ausência dos processos também atrapalham muito, mas eu acredito muito em gente, assim, eu sempre acreditei e gosto mesmo, assim, de trabalhar com gente. E acho que é isso, a gente pode transformar
as vidas das pessoas, e se a gente transformar a vida das pessoas, automaticamente transforma os negócios, né? Você não consegue transformar negócio para transformar a vida, você transforma a vida para transformar negócio, né? Perfeito. Eu gostei que eu vou pensar bastante das 10 quedas, né, do primeiro andar. Porque, Essa aí foi muito boa também. Essa vai pro caderninho. Vai pro caderninho pra gente ficar matando sobre isso, porque a gente tem muito isso em startup, né, cara? Tipo, a gente tem que estar direto testando, ver o que dá certo. É um conceito, acho que intrínseco de startup, né? Você testar rápido, errar Por que pequeno. tem criança que não anda de bicicleta? É porque o pai não deixou cair. O pai disse, e se ela quebrar o dedo? E se ela quebrar o braço? A minha filha eu ensinei em 2 dias. 2 dias ela ensinava de bicicleta. Elas andavam ali de bicicleta devagarinho, numas férias de vocês vão aprender a andar de bicicleta em 2 dias. Eu botei as duas lá fora, começou, queda, choro, levantamos de novo, pai, não quero mais. Não existe não querer mais, você vai andar de bicicleta, e hoje à noite. E a menina pequenininha andando de bicicleta desse tamanho, quando eu me olhava assim, a minha mais nova não conseguia nem pôr o pé no chão, ela pulava da bicicleta, né? E hoje, as minhas filhas aprenderam a nadar. A minha mais nova, ela pedia para me soltar, ela pedia para se afogar, ela bebia água, deixa papai. Então, assim, a gente tem uma dificuldade, né, às vezes, de ensinar ou de sobreproteção. E eu acho que a história do vencedor, né, a dor é inerente a qualquer negócio. Então, assim, acho que qualquer pessoa de grande sucesso, na grande maioria, você for perguntar, foi quem venceu mais dores, né? Quando você vê o presidente de uma grande companhia, de toda aquela companhia, é o cara que passou por dores de todos os cenários, né? Aparentemente, o lá de baixo sente mais dor do que ele. Pode ser uma dor física, do trabalho exaustivo, mas por ter passado por tudo, então acho que a gente tem uma tendência de buscar os caminhos mais fáceis, né? Mas os caminhos mais fáceis acho que transformam a gente em seres humanos mais fracos. E essas experiências aí que você falou das suas filhas, acho que isso fortalece o caráter para a vida, né? Sei lá, um momento desse, 2 dias ali, aprendendo a andar de bicicleta, caindo de novo, não sei o quê. Isso aí você leva pra vida como caráter mesmo. Tem amigos que tentam ensinar um ano e a criança não pega, né? E aí existe uma questão, claro, uma psicologia que você tem que explicar. A minha filha, às vezes eu não vou conseguir. Eu digo, ó, vamos, olha pro espelho. Consegui, papai, eu vou conseguir, papai, eu vou conseguir, papai. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem que ter um autoconhecimento muito grande porque a gente possa. Porque as pessoas vão desistir no meio do caminho, as pessoas não vão ver o que tu vê, as pessoas não acreditam no que tu acredita, e a gente está aqui para compartilhar a visão, né? Acho que uma startup é isso. Eu tive um sonho maluco, que ninguém entende o que eu entendo, eu tenho que estar os caras na sala e mostrar. Eu ainda não inventaram o aplicativo de tirar do cérebro e botar na tela, né? Então é o que a minha capacidade de dizer, né? E eu acredito muito numa coisa que é o seguinte: se você viu, existe. Se o cérebro te mostrou, é possível, né? Todo mundo era uma massa, né? Foguete não dá ré, né? Isso era um histórico assim, né? E o Elon Musk viu, não, vai dar ré esse bicho. Basta você ver, se viu. Eu acredito que o que aparece na tua visão foi Jesus que te deu. Ele te deu uma visão, te deu uma possibilidade. Aí cabe a você ser fraco ou forte se você vai aguentar essa visão dele. Então, eu acho que se foi visto, né? Quando eu vejo a história do Walt Disney, né? Que pisou no pântano, que não tinha nada, ele olhava e disse, o castelo, todo mundo disse, que castelo? Não tá vendo, não, tá aqui o castelo, olha o Mickey ali, cara. Ele via aquilo, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que é encantador o processo de empreendedorismo e de buscar essas pessoas ao seu redor que olham e dizem assim, cara, eu não tô vendo não, mas acredito que tá vendo e vou contigo nessa jornada. Sobre o impossível ser só algo temporário, né? Porque o impossível só é impossível até alguém ir lá e fazer, né? Então. A mudança do louco, né? O cara é louco. Quando o cara fez, o cara é empreendedor. O cara é um gênio, é um visionário, né? É uma linha muito tênue aí, né? Que a gente tem esses preconceitos. Mas queria agradecer muito, Marcelo, pelo tempo. Antes de agradecer, eu queria só contar aqui 2 coisinhas rápidas. A história que você tinha falado. Eu vou contar a história que a gente finaliza mais rapidinho, mas eu não posso deixar de falar do Butchers novo. A gente está montando uma casa nova agora incrível. Butchers tem aí 7 anos de jornada, foi um sucesso, mas uma casa muito pequena. E Butchers vem de açougueiro e a gente tem uma paixão por fazer muita coisa diferente. E agora a gente consegue montar uma casa para 180 lugares, uma casa muito aconchegante, uma casa que a gente acredita que vai entregar tudo aquilo. A gente vai poder também ter uma casa mais jovial, né? Carne é um projeto caro, né? O jovem que quer comer carne dentro dos restaurantes de carne de Fortaleza não é uma opção, porque sempre é muito caro, ele acaba indo em churrascarias menores, então às vezes ele não tem essa opção. E a ideia do Butchers é isso, é quebrar um pouco isso, então vai ser uma casa mais bacana. Então acompanha a gente na rede social. Acho que se Deus quiser esse mês, finalzinho desse mês, começo do mês que vem, a gente inaugura essa casa. Então não poderia deixar de falar, deixar também de agradecer vocês e contar só uma historinha para quem está aqui. Eu nem sei quanto tempo durou, né? E espero que essa história as pessoas escutem, porque existe uma questão do que a gente veio fazer. Acho que a gente vive num mundo hoje com muita informação e a gente se perde nessa informação. Por isso que eu gosto muito de conversar com uma pessoa mais velha, com um idoso, porque ele traz uma visão diferente.
né? E a gente às vezes custa dizer que a visão, eu gosto de dizer que a visão do Deus é tacanha e tal, mas é a experiência, eu acho que a experiência conta muito. E eu queria deixar essa historinha aqui para a gente finalizar, e depois a gente faz só os agradecimentos, mas para que as pessoas pensem, porque a gente está bombardeando muita coisa, e eu tenho que fazer isso por aquilo, eu tenho que fazer porque eu tenho que ter um carro, uma joia, eu tenho que... E às vezes é muito ter o que, e eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu sou e os motivos que me fazem. Então, existe uma historinha muito simples que é assim, tinha um senhor pescando no rio, e passou um empresário no Hilux, se encostou e disse, tem muito peixe, ele disse, doutor, aqui não se acaba nisso, para montar um negócio. É a visão do empreendedor versus o empresário e do local. Vamos com o negócio, tu pesca e eu vendo. Se depois, doutor, não, depois eu compro 4 freezer, tu enche os 4 freezer e eu vendo. Se depois não, depois eu monto um CD, eu vou distribuir aqui para o interior todo. Maravilha, doutor. E depois? Não, depois eu vou montar uma fábrica. E a gente vai pegar essa fábrica e vai vender para o interior do Ceará todinho. Se depois, doutor, não, depois eu vou lá vender para Fortaleza, para o Neto do São Luís, vou vender para o Guará. E a gente vai ser o modo Nordeste. E depois, doutor, não, depois eu vou montar uma fábrica, a gente vai tirar a vista, vai me exportar, congelar Estados Unidos, Japão. E depois nós vamos ser milionários, vai estar no mundo todo, a gente vai ter a maior fábrica. E depois? Não, depois vai ficar só eu e tu, comendo peixe, tomando água de coco, se balançando aqui nesse coqueiro. Eu faço isso todo dia, porque eu quero dar essa volta no mundo todo. Então, às vezes, a gente não sabe onde quer chegar e quer fazer porque o mercado diz que tem que fazer, e às vezes eu já tenho o que eu tenho. Eu já sou, né, não estou falando que eu sou completo porque eu fiz as minhas realizações, mas às vezes eu não sei o que eu estou buscando. Eu dou uma volta no mundo todo, assim, aqui. Então, é engraçado que um dia eu sonhei ter um caminhão. E eu comprei o caminhão do Barnes. E depois eu sonhei em vender o caminhão. Talvez eu tivesse uma mentalidade de pensar, para que eu preciso de um caminhão? Então era só a realização de um sonho desnecessário. Então a gente às vezes não sabe nem o que sonhar, o que pedir, né? Tem uma frase bíblica que diz, cuidado com o que... Assim, não sei se é frase, na verdade, mas cuidado com o que você pede a Deus, porque ele pode se realizar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente quer. Eu acho que cada vez mais a gente está um pouco desconectado e a gente acaba sendo influenciado por histórias ou por pessoas que precisam, né, de ter algumas realizações pessoais, eu só posso participar daquilo se eu tiver aquilo. Então acho que a gente precisa se conectar um pouquinho mais com Deus, conectar um pouquinho mais com a terra, para que a gente não possa passar por essa vida e olhar para trás, poxa, nem fiz aquilo que eu gostava, nem tive com as pessoas que eu amei. Então na questão, por mais que eu sou um empreendedor e quero montar milhões de negócios, mas entender os porquê que a gente faz aquilo, entendeu? Muito interessante, realmente, assim, no meio dessa loucura toda, né, assim, de empreendedorismo, de negócios, tem muito isso, né, de você ver o sonho lá na frente, tá sempre buscando e tal, e muitas vezes, acho que foi como tu finalizou agora, né, é importante ter o sonho, é importante você pensar grande, mas entender o seu porquê, né, por que você tá fazendo aquilo ali, fortalecer isso dentro de você, e não ficar buscando pelo que os outros estão falando, ou que, enfim... Até a recomendação do livro, né? Comece pelos porquês, né? Que sim, é um livro muito bom para quem quer começar a estudar mais sobre startup, sobre entender, né? Qual é o seu propósito, que eu acho que esse sempre vai ser o diferencial. Você saber o que é que lhe move. Porque se você não tem propósito, qualquer dificuldade ali vai ser o suficiente para poder lhe derrubar, né? Mas quando você tem um propósito... Esquece do que você já tem, né? Nessa história. Você já tá ali, na situação tá do seu lado, você tá olhando lá pro outro lado, porque o povo fala que o importante é aquilo e tal. Não é assim, ó, só pra você ter a noção de tempo temporal, eu tenho 40 anos, quando a gente tinha 15 anos, a gente sonhava com um carrinho de controle remoto chamado Máximos. Você passava o ano todinho esperando e no Natal você ganhava. E você cuidava daquele carrinho nos próximos 10 anos. Hoje uma criança, ou até a gente mesmo, chega no shopping, cara, eu quero muito esse tênis. É só 2 dias. Ele depois já não é mais ele, você esquece ele... absurdamente, né? Perde 100% do valor. É como chega um celular novo, você passou, comprou o iPhone 14, aí chega o 15. O dia que chega o 15, o 14 não vale mais nada. E o 15 só vai valer até chegar ao 17. Então tem muita coisa que é descartável, né? Muito sentimento que é descartável. E a gente via da geração que tinha muito mais valor, né? Sua mãe guardou uma boneca a vida toda, porque ela teve menos. Então, acho que a gente parar pra pensar e assim, que valor a gente dá às coisas mesmo, sabe? De dar mais valor às coisas, às pessoas, né? E se não conseguir, de ter essa... Acho que o humano está se desconectando muito, né, das relações, de Jesus mesmo, sabe, da própria terra, né, eu sou apaixonado pela natureza. Então, eu acho que assim, a gente pode conquistar o mundo todo, mas a gente não pode perder o quintal da nossa casa. Então, só sempre pensar nisso, assim, né, para que eu quero o mundo todo se eu não preciso do mundo todo, às vezes, né? Uma vez eu escutei uma frase do Murilo que eu acho incrível, né, e o Murilo para mim é um grande sábio, né, o Murilo para mim ele está há 50 anos na humanidade, né, ele é louco, mas a gente diz que o cara é louco porque eu não consigo ver o que ele vê, aí você chama o cara de louco, né? Mas aprendi muito com o Murilo, tive várias vezes com ele, esteve comigo no bar, eu tive com ele em palestra, a gente já palestrou junto, assim, e o Murilo tem uma frase que é o seguinte, cara, todo mundo fala, eu preciso do mínimo para viver, né? É o mínimo para viver, e o Murilo tem uma frase que ele diz, sim, o máximo não existe não,
Quantos homens a gente vê perder família, perder tudo, e atrás do bilhão, do segundo bilhão, do terceiro bilhão, então, assim, não existe o máximo, né? Então, eu quero que você empreenda, quero que você tenha muito sucesso, quero ver você fazendo vários negócios, quero montar negócio com você, mas não deixe de você escutar seu coração, escutar sua alma, e acho que cada um tem um chamado, cada um tem uma coisa linda que veio para fazer aqui, e às vezes a gente é corrompido por isso e acaba se desconectando, e essa desconexão é péssima para todo mundo, porque vai ser ruim para a família, vai ser ruim para os negócios. Então acho que vale a pena o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, que é uma coisa que o Estado não ensina, a escola não ensina, e aí você vai sendo, né, cada geração tem uma busca, né, teve a busca do ouro, a busca de não sei o que, a busca do combustível, né, gerações, então assim, eu acho que a busca é interna de autoconhecimento, e se você for um grande ser humano, eu acho que todo o resto você passa bem, né? Mas eu quero ver o empreendedorismo acontecer, empresários, eu quero ver tudo isso. Não, mas perfeito. Eu acho que esse final aqui juntou, né? Acho que desde o início a gente está aprofundando mais, né, nessas questões até espirituais e tal. Desenvolvimento pessoal. E esse final eu acho que realmente fechou assim, né? Uma mensagem muito importante, acho que fundamental, né? A gente fala muito aqui, obviamente, de empreendedorismo, de negócio, mas não deixar a gente se desconectar, né, do nosso propósito, da nossa família, enfim. Cara, então já vou puxando aqui, já que eu já estou falando meu agradecimento aí, depois tu fala. Marcelo, muitíssimo obrigado aí. Eu acho que esse nosso episódio hoje foi engrandecedor, assim, foi uma aula de empreendedorismo, de negócio, mas também uma aula, né, de olhar para dentro, de pensar no nosso autoconhecimento, de olhar para si mesmo. Então, muitíssimo obrigado aí, realmente, assim, foi um prazer te conhecer, a gente já não se conhecia, foi um prazerzaço. Espero, inclusive, aí manter esse contato aí, conversar sobre negócios, ver essas outras suas ideias, conversar um pouco sobre o Chef Pro também, te falar o que a gente está pensando aí para o futuro, nossas ideias. Acho que tem muito para somar aí, para agregar, então fica aí minha gratidão, cara. Obrigado mesmo pela conversa. Maravilha, eu que agradeço, assim, e uma coisa que eu sempre falo, assim, acho que a gente veio para cá para compartilhar, então, às vezes a minha fala vai ajudar 2, 3 pessoas, e essas 2 pessoas podem ajudar mais 4, então acho que se a gente não fosse isso, a gente estava lá na caverna, lá, né, como Platão lá, então acho que a gente precisa comunicar, a gente precisa falar, a gente precisa ser movimento. Então, assim, quero agradecer esse momento com vocês, também não conhecia vocês, e como eu falei, eu sou alucinado por inovação, acho que posso ajudar muito, posso contribuir, posso aprender muito, então me sinto em casa nesse ambiente, então compartilhem, me chamem, assim, em nenhum momento eu vou negar estar aqui com vocês e compartilhar, tentar ajudar nas dores dos outros, trazer meus 3 ou 4 unicórnios que estão guardados ali lá no meu Evernote há 5 anos, assim, pode ser que aqui esses elefantinhos cresçam, né, e esses unicórnios cresçam, então muito feliz de fazer essa conexão com vocês aí. Eu agradeço muito aí a todo mundo que está assistindo também, né? Agradeço ao Marcelo também pela questão realmente a conversa foi para um campo além, né, do business, foi para um canto que realmente é sobre engrandecimento pessoal, sobre desenvolvimento, que eu acho que no final das contas, além do empreendedorismo, é nossa missão aqui na Terra, né? A gente crescer, a gente evoluir, a gente entender o porquê qual é o sentido da nossa existência, né? O sentido de fazer o bem, o sentido de ajudar o outro, o sentido de amar e servir, né? Então, agradeço por essa mensagem, porque é uma mensagem que às vezes a gente conversa sobre negócio e ela fica passando despercebido, e que no final das contas ela é o que mais importa, porque ela é o que vai mover a gente para todo o resto, né? E então, nosso negócio é sobre isso, né? Nosso negócio é sobre servir, né? Sobre facilitar a vida de quem está utilizando, sobre gerar um valor, né? Para quem está utilizando. Pois, galera, fica aí. Antes de fechar, acho que seria importante, só tu falou do Butchers, né? Que vai abrir. Já tem o local, o endereço, temos o local, né? Assim, como eu falei, tem algumas coisas que eu sou, mas é Ana Bilhar, eu não lembro o número agora de cabeça. Mas é só assim, né? Na verdade, a gente é Maria Tomásia, né? A gente está na Ana Bilhar, umas 4 ruas antes, ali por trás do shopping. Por trás do Shopping do Passeio, que tem um Centeron por trás por ali, eu não sei agora exatamente o número, mas segue a gente na rede social, acompanha, vai ser muito bacana, a casa realmente incrível, a gente vai conseguir entregar muito mais aquilo que a gente queria, por ter um ambiente maior, a gente vai conseguir receber melhor a família, vai ter um espaço kids para as crianças que algumas pessoas não conseguem, tá? E uma coisa que eu sempre peço, assim, para os nossos clientes, todas as vezes que você tiver em qualquer operação nossa, que você tem alguma coisa que você entenda que a gente pode melhorar, que a gente não foi correto, que a gente errou com vocês, vai lá na nossa rede social, fala com a gente, avisa. A gente não é movido por elogio,
Também não somos movidos por crítica, mas a crítica faz a gente sentar, o time conversa, tem muita gente envolvida. Então, para mim é importantíssimo saber a experiência de vocês. Até a gente já teve um projeto interno que chama Q3, né? Que é que bom, que mal, que tal. Que bom, o que é que a gente faz de bom e a gente não pode deixar de fazer. Que tal se a gente tivesse isso, aquilo, e que mal do que a gente está errando. Então, se em algum momento a gente, como marca, Stella, Barnes, Butchers, Olhos ou Mine, errar com você, deixa a gente ciente. Nosso papel é sempre estar evoluindo e melhorando. Quero agradecer a vocês o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Me chame outras vezes, a gente falou muita coisa, mas depois a gente pode ser mais específico em algumas áreas, tá certo? Então, eu estou pertinho daqui, me avisarem com a semaninha de antecedência, a gente consegue blindar a agenda para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas aí. Pois com perfeito. certeza. Vai vir mais convites. Outras oportunidades aí. E quem gosta aí de... Na próxima, se puder marcar um pouquinho mais tarde, depois das 4, a gente termina comendo um hambúrguer, uma pizza aqui na mesa. Olha, rapaz, olha, se a gente soubesse da próxima... Depois das 5 horas está aberto, a gente finaliza aí com pizza, com hambúrguer. Já anota aí, Jorgiano. Já anota essa aí também. E fica aí o convite para todo mundo acompanhar aí o próximo episódio, né? A gente vai estar aí com um ambiente mais praiano, a gente vai estar com um ambiente de esportes também. Então fica aí o convite para assistir o próximo episódio. E é isso, Luiz. Vamos estar encerrando por aqui. É isso. Siga nas redes sociais aí. Vai estar todas as nossas redes sociais na Cordel, descrição. Chef Pro, Viajar e Barnes, Olhos, Butchers. Todas, e sigam para ver a inauguração, né? Provavelmente próximo mês, mas depois vocês veem a data certinho aí, quando for. Eu estarei lá também, já fiquei com vontade de ir. Então já fica aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí. Mais um episódio aí cheio de conhecimento para vocês. Muitíssimo obrigado e até a próxima, né? Valeu!